Conversa boa sobre o que há de mais atual no mundo da saúde, porque aqui o sorriso vem em primeiro lugar. Sorriso e saúde. Saúde em primeiro lugar. Alô, alô, galera, eu, Alexandre Domingues, estou chegando. Alguém vai perguntar, e por que o Alexandre está chegando uma hora dessa? Eu estou chegando aqui agora, nesse programa Sorriso, né, e Saúde, para dar as boas-vindas à doutora Munira Mohamed. Ela que estará, a partir de hoje, fazendo parte da nossa programação, ela que vai trazer um pouco do seu conhecimento. Ela que traz hoje um entrevistado que o cara é muito gente boa, nós já conversamos ali nos bastidores. E a partir de hoje, o programa Sorriso e Saúde entra no ar. Ela provavelmente traz aí um assunto que talvez fale aquilo que você gostaria de saber e que às vezes você tem vergonha de perguntar, que é sobre cáries, tratamentos, prevenções, dicas. E o que é o seu sorriso? O seu sorriso é a extensão do seu corpo. O sorriso é seu cartão de visitas. Hoje tantas pessoas procuram tanto o corpo perfeito, um cabelo bonito e um sorriso maravilhoso. E foi por isso que eu fiz esse convite à doutora Munira para que ela trouxesse o seu conhecimento, ela que é bastante, ela fala bastante, ela que é muito comunicativa, então não poderia ser uma outra pessoa a fazer esse programa. Doutora Munira, eu quero, em nome da Rádio Paraná Oficial, eu quero agradecer, primeiro, a senhora ter aceito esse convite, esse desafio. Nós sabemos que é um desafio muito grande. O microfone, às vezes, para uma pessoa que nunca, talvez, na vida imaginou estar apresentando um programa. Mas a doutora Munira, com certeza, ela vai dar aula, não só sobre a saúde bucal, também de comunicação, e explicando para todos os nossos ouvintes o que realmente nós devemos fazer e como cuidar da nossa saúde bucal. Doutora Munira, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por ter aceito o convite e desejo à senhora, em nome de toda a Rádio Paraná Oficial, sucesso nessa nova caminhada, que a senhora, a partir de agora, escreva aí mais um capítulo na sua vida, mais um capítulo de sucesso e um capítulo também de muitas conquistas, porque o rádio e o microfone, com certeza, é para poucos. E para poucos que, com certeza, querem atingir o além. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Alexandre. Muito obrigada mesmo. É uma alegria imensa poder integrar essa equipe maravilhosa. E juntos vamos descobrir, né, um sorriso saudável, né, e o primeiro passo para uma vida plena, equilibrada e com muita qualidade, né? E hoje tem muita coisa que a gente vai falar, né? Eu estive do lado como entrevistada 15 dias atrás, e no programa da Adriane Ribeiro, né? Saúde, falando sobre saúde bucal, e foi muito bacana, e veio esse convite maravilhoso aí que prontamente eu aceitei e estou muito feliz. Vamos lá então? Dar início? Então tá bom. Olá, boa tarde para vocês, ouvintes. Sejam muito bem-vindos ao Sorriso e Saúde, um espaço na Rádio Paraná para falarmos sobre cuidado, prevenção e tudo que faz bem para o seu sorriso e para a sua vida. Eu sou a doutora Munira Mohamed Kansi, sou cirurgiã dentista e estou também muito feliz também de estar aqui, né, trazendo muita informação a respeito da saúde bucal. Bom, uma das primeiras coisas que a gente nota em uma pessoa é o sorriso, né? Ele expressa aí a alegria, a segurança e a confiança. Mas quando há a perda de um elemento dentário, né, um dente, essa expressão natural pode mudar completamente. Muitas pessoas passam a evitar sorrir, né, se isolam socialmente, escondem os rostos para tirar fotografia. Fica uma situação bastante constrangedora. E aí que entra os implantes dentários. Esse é o assunto que a gente vai conversar hoje, implantes dentários e autoestima, né? O poder dele para voltar a sorrir com confiança.
Hoje, os implantes dentários é uma das soluções mais modernas, né, que temos hoje para devolver não só os dentes para os nossos pacientes, mas também a vontade de sorrir e também e principalmente a função mastigatória deles, né? Em nosso programa de estreia aqui na Rádio Paraná, teremos um programa inteiro dedicado à implantodontia, um tema que impacta diretamente nossa saúde, a nossa autoestima e a qualidade de vida e também desperta muita curiosidade. Eu vejo que chegam muitos pacientes no consultório que têm muitas dúvidas em relação à colocação de implantes. E para conversar conosco, hoje no nosso programa de estreia, eu tenho a honra e a alegria de receber aqui comigo o Dr. Ronaldo Oscar Stephens, né, um cirurgião dentista. Ele tem uma longa experiência aí na área de implantes e é o meu colega de faculdade. Tudo bom, doutor? Boa tarde, muito boa tarde. Me sinto lisonjeado, honrado em poder estar aqui. Parabenizar a rádio por ser a pioneira no programa de, vamos dizer, dar um canal de abertura para o público a respeito de um assunto tão importante e que há alguns anos atrás era só para uma classe um pouco mais privilegiada, né, porque poderia colocar o implante dentário, e hoje não, hoje a gente possui muito mais acesso, tanto na questão de profissionais que fazem essa técnica, tanto em valores, né, antigamente era muito caro. Então eu sempre costumo dizer que o sorriso, como até o locutor falou, é a extensão do corpo. Se você tirar uma foto, raspar as duas sobrancelhas e der um sorriso e está faltando um dente, quem olhar a foto não vai olhar a sua sobrancelha, ela vai direto onde está faltando um dente. Então isso faz tanta diferença na vida de uma pessoa. E às vezes a gente pergunta, né? Mas será que um dente só faz tanta falta? Faz e muita. E além de fazer a falta, um dente compromete os outros que estão na boca. Então para isso que nós estamos aqui hoje, para desvendar esse universo da implantodontia, que é um universo muito bacana. Prazer de estar com a doutora Munira. Nós nos formamos juntos, éramos dupla de faculdade de cirurgias, né? Então, inclusive, ela se interessou por implante, de eu contar a minha vivência. Então, hoje nós vamos conversar, vai ser uma história bem bacana, tanto da implantodontia quanto uma questão de vida. Isso mesmo. Doutor Ronaldo, poderia nos contar como que você adentrou a esse universo dos implantes? Qual a tua formação, né? Me conta sobre a tua formação na área da odontologia. É até engraçado, o pessoal às vezes dá risada, né? Quando eu falo que eu sou torneiro mecânico, torneiro ferramenteiro, que trabalhava com torno, solda, algo que tipo, não, mas isso aí não tem a ver com odontologia. Aonde que vamos dizer, a tornearia entra na odontologia? É verdade. Então eu vou contar um pouco da minha história para vocês entenderem como é que eu não caí de paraquedas, mas vamos dizer, o percurso que eu tive até chegar onde eu estou hoje, né? Que eu tenho uma fábrica de componentes, então eu sou cirurgião dentista, eu sou protético, eu sou implantodontista, em especialização na área de implante, com residência e pós. Então é uma área bem bacana, mas o que mais me motivou foi quando eu tinha 12 anos, eu trabalhava com meu pai. Meu pai tem uma tornearia mecânica. Uhum. Então o que ele fazia? Arrumar peça para carro, betoneira, coisa de pedreiro, elevador, aqueles cabos, aquelas rodanas que quebraram, engrenagem que quebrou o dente da engrenagem, até fazendo a coligação. Sim. Engraçada, né? Que na mecânica, a engrenagem, a gente chama de dentes, né? As cavidades que tem. Então, quando quebrava um dente na mecânica, o que nós fazíamos? Perfurávamos, colocava 2, 3 parafusos, colocava com solda, retificava e estava refeito um dente. Então, isso me motivava. Eu falei, nossa, mas que legal, né? Quebrou, não preciso fazer uma peça inteira, então eu consigo recondicionar ela. Mas, enfim, até aquela época, então, eu nem sonhava nos meus melhores sonhos em me tornar um cirurgião dentista, mexer com a área da saúde. Aí, o que aconteceu? Com 20, 21, 22 anos de idade, na época eu falei, poxa vida, eu tenho que ganhar um pouquinho mais, eu vou tentar um outro emprego. Como eu tinha aprendido a profissão desde os 12 anos de idade, eu trabalhava com meu pai, até era engraçado, porque antigamente, eu digo antigamente porque quando eu era criança eu tinha 1,57 m, então eu era super pequeno. Então eu lembro que meu pai tinha que fazer tipo 2 degrauzinhos para eu subir em cima para eu conseguir alcançar as manoplas da máquina, né? Para eu conseguir produzir, fazer alguma peça. Então o que acontecia? Chegava uma pessoa lá, vamos supor, chegava com uma caneta, quebrou isso aqui, eu preciso fazer uma outra. Uhum. Então meu pai ia lá e fabricava outra, copiava exatamente igual, e depois você olhava, nossa, eu não consegui enxergar onde é que foi a emenda, onde é que foi o reparo. Então, sempre eu acostumei a trabalhar com precisão. Meu pai sempre falava, na mecânica, mais ou menos não se escreve.
Então, o que isso quer dizer? Tinha que ser perfeito, tinha que ser preciso. Então, isso eu vim já tive desde berço com isso. Mas, enfim. Aí eu falei, poxa vida, eu preciso arrumar outro emprego, mas eu não quero deixar meu pai na mão, porque, poxa, eu aprendi a profissão com ele. Então, tudo que eu aprendi, tudo que eu fazia era com ele, né? Eu falei, aquele vínculo, aquele cordão umbilical, eu falei, ainda eu não estava, acho que, preparado para tirar. Eu falei, vou fazer o seguinte, como eu trabalho com meu pai até às 17h30 da tarde, eu vou procurar um emprego das 18 da meia-noite. Vou fazer um segundo turno. Olha só. Falei, vamos dizer, reforçar um pouquinho o meu salário, né? Não sair de perto do meu pai e continuar fazendo a mecânica, a usinagem, que era uma coisa que eu amava, estava no sangue, né? O que aconteceu? Fui procurar emprego, aonde que eu fui bater? Na Neodente. Neodente, que é uma fábrica até hoje, é uma multinacional. Aqui em Curitiba, aqui em Curitiba, foi vendida para uma empresa suíça e alemã. Então, cheguei lá, falei, poxa, vou começar a fazer. Quando eu via aquelas pecinhas pequenas, eu comecei a me informar, falei, mas aonde que vai essa peça? Ah, não, isso aqui vai num modelo, aí tem um profissional que vai esculpir um dente em cima desse modelo e depois vai sofrer um tratamento e vai para a boca e isso vira um dente. Falei, nossa, puxa, vamos ver. Mas até então, vamos dizer, o pessoal da produção estava fixo na produção, ninguém sabia fora da produção. Então, vamos dizer, eu fabriquei essa peça, tudo bem, vai ser vendida, mas eu não sei como é que era usada. Isso, as peças para dente, né? E eu sempre fui uma pessoa, assim, proativa. Não, as coisas que eu quero fazer sozinho, porque eu não suporto fazer coisa devagar, eu tenho, sabe, até para falar também, eu tenho que fala um pouquinho mais devagar, porque eu me empolgo. Então, o que aconteceu? Eu trabalhei 15 dias. 15 dias eu falei, não, isso aqui eu quero fazer sozinho. Aí, na época, vendi um carro que eu tinha, comprei uma máquina, um torno mecânico desmontado, levei para a empresa do meu pai, reformei e coloquei embaixo do porão da minha casa. Falei, eu vou começar a fazer essas pecinhas. Só que até então, eu não sabia para que servia. Uma peça que ia no gesso, eu achava que ia na boca. Mas você fazia essas peças por fazer? Não, nem tinha começado a fazer ainda. Como eu entrei como um segundo emprego, que eu tive o primeiro contato na produção, eu falei, poxa, eu quero produzir isso também. Entendi. Mas só que para produzir, que nem na mecânica que eu estava, que era peça para carro, para betoneira, para área de panificadora, sabe, arrumar aquelas máquinas grandes. Então, eu sabia a macro-usinagem. Sim. E até então, o que aconteceu? Eu iria mudar uma chave no 360 graus. Eu vou para micro-usinagem. Sem contar que essas peças são para boca, então é uma parte da área da saúde. Eu não vou poder trabalhar com a mão cheia de graxa, porque eu estava acostumado. Então, sabe, foi assim uma questão na minha vida que eu me transformei literalmente. E foi assim, sem pensar. Algo que aconteceu, assim, foi um piscar de olhos. Então, o que aconteceu? Eu fui me informar quem eram os profissionais da área que usavam essas peças que eu fazia. Para quê? Eu vou tentar entrar em contato para ver como é que é usado. Para que servem essas peças? Nossa, o que é um modelo em gesso? O que é esculpir um dente? O que é fazer fundição? O que é aplicar em cima uma metalocerâmica? Nossa, para mim era tudo algo de outro universo. Então, o que eu tive o contato? Com um protético, um técnico em prótese dentária. Aí eu falei, nossa, que bacana. Eu falei, o que precisa para ser essa profissão? Ele falou, olha, existe um curso profissional que você faz durante 2 anos e você sai como técnico em prótese dentária. Foi aí que você entrou. Aí eu falei, puxa vida, mas se é ali que eu vou, que eles fazem essas peças que eu vou fabricar, antes de eu começar a fabricar, eu vou fazer esse curso, para primeiro saber como é usado, para que serve, para daí então eu poder produzir. Porque lembra que eu falei que eu sou meio proativo, então eu gosto de transformações, e dá para ver, né? De transformar de um mecânico torneiro, um ferramenteiro, para um cirurgião dentista, é uma boa de uma virada de chave bem grande. Então o que aconteceu? Existia uma escola chamada Centipar, na época, hoje já não existe mais, que formava técnico em prótese dentária, 2 anos de curso técnico. Então, partiu o Centipar, vamos lá. Então, até então não comecei a fazer peças ainda, então fiquei fazendo o curso, então me entreti bastante com o curso, inclusive montei um mini laboratório em casa, porque eu gostava do que eu aprendi no laboratório, eu não via a hora de chegar em casa para começar a testar, para ver se eu sabia fazer sozinho, sem a supervisão de um professor e tudo. Inclusive, esse laboratório eu tenho montado até hoje ainda, que às vezes algumas próteses, quando é para mim ou para alguns parentes meus, amigos, eu mesmo faço, eu não preciso encaminhar um laboratório de prótese. Então, foi uma coisa que foi... Eu posso dizer que eu me encontrei. Não que eu tenha deixado de lado a tornearia, a usinagem, a macro, lembra a macro? Mas me encontrei agora como um protético, como técnico em prótese dentária, sabendo como é usado essas peças. Falei, agora eu terei propriedade para fabricar e até, quem sabe, modificar alguma peça que tenha dificuldade no mercado, porque como é que funciona, para o ouvinte saber, como é que funciona a produção dessas peças? É uma máquina, um computador, que você programa ela, aperta o botão de start e ela vai fazendo uma peça atrás da outra.
Então, se eu quiser mudar ela, eu tenho que mudar um programa inteiro, tem que, sabe, parar uma produção para fazer, às vezes, 1 ou 2 peças, que é para 1 ou 2 pacientes. Então, não existia isso. E hoje ainda também não existe. Então, nós já vamos chegar na parte o que é a minha especialidade hoje, que eu tenho ajudado muitos colegas de profissão, principalmente na parte de implante e prótese, né? Então, vai ser bem, bem legal. Mas, então, voltando, me formei como técnico em prótese e falei, agora eu posso começar a fabricar essas peças. E são barras de titânio que estão colocadas nessas São barras máquinas? de 6 metros de comprimento. O diâmetro maior que eu uso é de 1/4, que é 6,38 milímetros. Então, você coloca ela tem um dispositivo chamado alimentador de barra. Sim. Então, ela mesma fez uma peça, ela puxa, ela para, ela puxa o material, começa a fazer de novo, corta, para, puxa o material. Então, eu preciso só uma pessoa indo lá para apertar o botão e ver que ainda tem material. Então, quando acaba o material, o funcionário vai lá e troca, mas senão ela faz sozinha. Sim. Então, o que acontece? A maioria da dificuldade hoje, atualmente, lá em Plantodontia, é que existe inúmeros marcas e tipos, medidas, diâmetros de implantes diferentes. E aí, o que acontece? O paciente aparece no consultório 30 anos que ele fez aquele implante e agora quebrou e ele precisa repor. E agora, como é que faz? A fábrica não existe mais. Não, você não acha isso aí no Mercado Livre, na Shopee, algum mercado que venda coisas mais em conta. Essa parte de implantodontia não tem. Então, você tem que ter alguém conhecido para fazer. Então, qual é que era a primeira solução que os profissionais da área de odontologia falavam? Vamos trefinar esse implante. O que é trefinar? É uma espécie de uma serra-copo que corta o osso em volta onde está aquele implante, remove ele, faz enxerto. Nós vamos falar também sobre enxerto, mas estou dando uma prévia, né? Então faz o enxerto, espera um certo tempo, depois perfura e coloca um que exista atualmente. No mercado. É a mesma coisa com um carro antigo. Um carro antigo, se eu quero, vamos dizer, quebrou a pastilha de freio, eu quero trocar. Mas dessa marca não existe. Mas então, peraí, existe algum outro carro que é compatível. Sim. No implante, até alguns, existe essa possibilidade, Tem mas essa são raros. Então, eu posso pegar do implante atual, ele vai encaixar certo lá, mas são poucos. Sim. Então, é aí que vai entrar também a odontologia, vamos dizer, a ferramentaria, a tornearia, a engenharia mecânica a serviço da odontologia. Então, o que aconteceu? Na época, nessa Centipar, tinha uma associação que se chama Apropar, que até hoje ainda ela existe, inclusive quem dirige lá, o presidente Carlos Dalpra, até queria deixar um abraço para ele, que ele tem lutado muito pela classe dos protéticos, sabe? Divulgando cursos e tudo, então a gente está sempre apoiando, ele assumiu a diretoria, a presidência, então sabe, tem trabalhado bastante, então deixar o meu abraço aqui, a lembrança, o nome dele. Então o que aconteceu? Eu falei, tudo bem, então agora eu já sou protético, eu já sei fabricar as peças, mas eu vou vender para quem isso? Eu não vou numa padaria, num comércio, num bar, querem comprar essas peças. Então, o que aconteceu? Eu tenho um amigo meu, falecido hoje, que ele falou, puxa, cara, você faz essas peças, olha, eu estou com uma dificuldade de um paciente que tem um implante que não existe mais, a gente já procurou atrás, perguntou até, na época a gente falava até para São Paulo, como se São Paulo fosse longe, né? Hoje a gente dá para dizer que praticamente São Paulo é colado por Curitiba. Não, eu vou ali em São Paulo e já venho, né? Mas naquela época, nossa, já ligamos até para São Paulo, para o Rio de Janeiro, e ninguém conhece, ninguém viu. Aí eu falei, mas o que você precisa? Ele falou, cara, eu preciso de uma peça que tem uma rosca assim, você conseguiria fazer? Aí eu não me lembro, eu não me esqueço até hoje que eu digo, desenhe e coloque medidas que eu fabrico. Porque que é um engenheiro mecânico, torneiro ferramenteiro, o que ele faz quando ele vai produzir alguma coisa? Ele precisa de um desenho técnico com as medidas, formatos, ele vai na máquina, simplesmente, né, faz programa ou faz manual e fabrica. Aí eu falei, então vamos sentar aí, vamos colocar, vamos ver o que você precisa. Então, ele me desenhou, então eu já conseguia falar de protético para protético, eu já sabia da parte de oclusão, de mastigação, de como é que funcionava. Então, o que aconteceu? Ele desenhou, fiz a peça para ele, das medidas, especificações que ele queria. Beleza. Na época não existia WhatsApp, não existia Instagram. Eu acho que na época, um pouquinho depois ainda entrou o Orkut na época. Então, era tempo. Vamos falar mais para não revelar a idade, né? Mas então, o que aconteceu? Ele me ligou 15 dias depois e disse, olha, rapaz, a peça está na boca, funcionou perfeitamente, o paciente está super feliz, resolvemos o caso dele. Eu falei, nossa, que legal. Aí o que acontece? Curitiba, o ramo da odontologia é muito pequeno. Senão você fala, você conhece fulano, doutor tal? Conheço uma clínica assim. Você vai em outro lugar da cidade, você pergunta, conhece o doutor que está lá? Conheço. Então, sabe, é bem... Até daí a gente passou essa experiência na faculdade, né? É verdade. Nosso professor aqui trabalha numa clínica lá que dá aula no céu. Então, isso sabe, é um universo pequeno. Grande, porém pequeno. É verdade. Então, o que aconteceu? Então, começou a surgir um boato no meio da odontologia, dos protéticos e dos dentistas, que existe um rapaz que ele vai até o consultório, tira a medida, desenha a peça que for, para seja lá que implante que for,
e fabrica de acordo com ele. Então, ele vai ser compatível com o que está na boca. E hoje em dia, meus amigos, ele é considerado o MacGyver dos implantes. Ele salva nossos dentistas, né, de alguns procedimentos aí que a gente não consegue solucionar. Exato. Então, a gente sempre procura hoje, também no meu consultório, nas clínicas que eu atendo, o que a gente procura sempre? Evitar a cirurgia, o procedimento cirúrgico. Então, se eu consigo fazer um componente que adapte nesse implante, não tem por que eu querer remover. Então, ótimo. Então, vamos fazer o que precisa, a linha de componentes, compatível com o que está na boca. Perfeito. Então, até aí, ótimo, eu estava muito feliz. Falei, opa, né, entrei num ramo. Aí, só para agora frisar, né, então, aí já consegui pedir a conta de trabalhar. Eu estava com meu pai, eu era registrado lá como funcionário, depois estava como sócio da empresa. Então, desvinculei. Eu falei, agora eu vou ficar só fazendo componentes. Só que daí o que acontece? A gente, quando mexe com alguma coisa, sempre quer saber além, né? Sempre saber além. Eu poderia ter ficado só na prótese, nos componentes, então o que eu faria? Eu estaria fazendo prótese e fazendo os componentes. Ótimo, perfeito, eu estava muito feliz. Mas sempre sabe que faltava alguma coisa. Eu falei, não, alguma coisa não está encaixando. Eu falei, não é bem isso, eu acho que eu quero dar um passo a mais. E aí o que aconteceu, eu posso dizer, hoje eu falo, antigamente eu falava com tristeza, mas hoje eu falo com orgulho e talvez foi meu maior incentivo para me transformar no que eu sou hoje, como cirurgião profissional da área da saúde odontológica, que aí o que acontecia? Esse fato de eu ir até o consultório, tirar medida em boca, então o que acontece? Eu teria que pôr uma luva, ir lá com um paquímetro, alguns gabaritos e encaixar em boca. Então todo consultório que eu chegava, o cirurgião dentista ou profissional fazia bem assim, me olhava de cima e embaixo, me olhava no fundo dos olhos e perguntava, você é dentista? Eu murchava e falava, não. Nossa, ali parecia que meu mundo desabava, parecia que várias portas se fechavam na minha cara. E o profissional falava essa palavra. Então, faz favor, quase que me empurrando, né, da sala, né? Espera na recepção que eu vou tirar a prótese da boca do meu paciente e venho levar lá para você enxergar, porque meu paciente pode não gostar que você não é formado, ou ter a formação de cirurgião dentista, colocar a mão na boca dele. Eu olhava e falei, poxa, eu vim fazer uma coisa que ele não sabe, o dentista não sabe, nunca vai saber, porque eu venho da área da mecânica. Exato. Eu vim aqui para resolver, então eu sempre brinco e uso uma expressão. Eu chegava no consultório, o paciente estava com cara de choro, o dentista estava com cara de desespero e chegava o Ronaldo. Então, eu ia lá o quê? Para resolver o caso dos dois. Então, sabe? Concordo que, tudo bem, não era formado, não poderia colocar a mão na boca e tal, mas eu não iria fazer nenhum procedimento invasivo, eu não estaria sozinho com o paciente, eu não estaria atendendo ele como se eu me apresentando como um profissional da área da saúde. Não, eu estava indo como um engenheiro mecânico, como um torneiro ferramenteiro, tirar apenas medidas que muitas vezes não, até antes de eu me formar, eu pegava os componentes, os gabaritos, então como é que funcionava? Para o público entender como é que funcionava esse tirar medida. Então eu pesquisei quais os tipos de implantes que existiam, quais as medidas que existiam, e comecei a fabricar gabaritos de hexágonos, de roscas, de cones. Então, o que acontecia? Eu dava para o cirurgião dentista, ele ia na boca e via se encaixava. Então, o hexágono encaixou, ok, separa do lado. Vamos ver agora a rosca interna. Esse aqui deu certo, separa. Então, para um torneiro ferramenteiro, uma vez que você tem um desenho com as medidas, aí é brincadeira. Aí é só ir lá na máquina, preparar e fabricar. Então, eu falei, agora sim. Mas então, como eu acabei de falar, me faltava ainda alguma coisa. E eu posso dizer que eu sou aquela pessoa birrenta. Eu falei, então se é isso, então agora eu vou atrás, porque eu não vou deixar margem para isso mais. Aí, mas o que acontece? Na época teve o nascimento dos meus gêmeos, foi um nascimento meio complicado, então eu tive que ficar 96 dias na UTI do hospital com ele. Então, minha cabeça não estava tão focada na minha profissão, o que eu iria fazer da vida, então eu estava mais focada na saúde deles e tal. Então, eu falei, bom, passou aquele período, então eu voltei, posso dizer que eu voltei pro ar de novo, né? Então eu já estava, hoje, só para o público ficar sabendo, eles têm 17 anos, super bem, de saúde e todos, sabe, sem problemas nenhum, então dou glória a Deus por isso sempre. 1,90 m e poucos, né? Então eu fico muito feliz, dou graças a Deus por isso. Então, quando eles já estavam, vamos dizer, independentes, eu falei, opa, agora vamos retomar aquela conversa de, você é dentista? Então eu falei, tá, o que eu vou fazer? Eu entrei num ramo que eu não sabia, um mundo completamente, vamos dizer, irreconhecível para mim. Fiz o curso de prótese, agora eu sou protético, já conheço um pouquinho mais, mas tá. E a parte cirúrgica? Como é que é colocado um implante? Falei, puxa vida, eu teria vontade um dia de saber como é que é. Você começou a acompanhar os dentistas. Aí, então eu fabricava os componentes e ia em laboratórios e clínicas, né, acompanhar para vender componentes. Sim. Então, de implantes que não existiam, de implantes que já existiam. Então, aí o que aconteceu? Até que eu conheci uma pessoa, e falo com maior orgulho hoje, do Dr. Tadeu Pontarola Júnior.
Também quero deixar um abraço e de agradecimento por tudo. Eu digo que até hoje eu chamo ele de meu professor, porque qualquer dúvida que às vezes eu tenho hoje, mesmo depois de formado, eu mando mensagem para ele: professor, me salve aqui, o que faz aqui? Não, isso aqui você faz sempre solícito, sempre de coração aberto. Exatamente. Então ele eu considero muito até hoje. Então daí um dia eu comentei para ele: olha, eu queria saber como é que é feita essa cirurgia de implante. Um dia que tiver, você pode me chamar para eu dar uma olhada? Daí ele falou: chamo sim. Inclusive amanhã vai ter uma cirurgia. Nossa, meu olho brilhou, meu coração começou a palpitar. Eu falei: mas quanto é que eu tenho que pagar para assistir? Ele falou: não, pode vir aqui, você vai assistir. Só que eu quero que você venha 1 hora antes. Eu falei: tudo bem. Aí o que aconteceu? Eu cheguei 1 hora antes, por quê? Porque ele queria me mostrar como é que era feito o preparo, como é que se lavava as mãos, como é que se portava dentro de um centro cirúrgico, como é que era, vamos dizer, a asepsia dos materiais, sabe, tudo isso, como que ele colocava o material estéril, agora você não pode tocar, então, o ambiente. Nossa, eu falei, pra mim era um mundo tão diferente, porém tão fantástico, assim, sabe, me fascinou. Quando eu vi a cirurgia, nossa, fazendo uma perfuração no osso, depois uma espécie de um parafuso, rosqueando um parafuso, eu falei... Nossa, eu fazia isso na mecânica, era num motor de bloco de carro, de caminhão, que eu perfurava e colocava um parafuso. Agora isso eu tô vendo eu colocar um parafuso na boca de uma pessoa, pra mim ali, sabe? Aí virou a chave mais ainda, eu até esqueci que eu era aquele torneiro ferramenteiro, aquele que fazia usinagem de componente, aquele protege. Não, falei, nossa, não, agora eu vou ter que cortar, agora eu quero ser isso. Dentista. E foi, cirurgião dentista. Eu falei, agora então vamos ver. Então agora, vamos ver, eu contei a minha vida até... O ponto que eu falei, agora daqui pra frente, eu vou virar e vou focar em outra coisa, que era na odontologia. E é por isso que eu tô aqui hoje também, para comentar agora também qual foi a área que eu gostei e explicar pro telespectador e pro ouvinte saber o que é o implante, como foi descoberto o implante, o que sabe? É uma história muito longa e vocês vão gostar, vão gostar bastante. Então, essa é a pergunta que a gente quer saber, doutor, para começar de forma clara. O que é exatamente a implantodontia, né? Em que situações o paciente pode precisar de um implante? Jóia, vamos lá. Então, vamos dividir essas duas perguntas em 3 etapas. Primeiro, vamos descobrir como é que surgiu o implante, como é que descobriram, quem foi o gênio que fez isso. Então, por incrível que pareça, esse nome é Per Ingvar Brånemark. Quando a gente fala, o pessoal pensa, devia ser um cirurgião dentista daqueles, um implantodontista. Não. Ele é chamado pai da implantodontia, porém ele é cirurgião ortopédico. E como que ele descobriu o titânio, ou até mesmo o implante, né? O titânio, que o titânio poderia ser usado para implante. Porque a gente sabe que a platina, às vezes quando a pessoa quebra uma parte do corpo, você coloca aquela barra, algumas placas com parafuso, depois de um certo tempo você tem que remover. Por quê? Porque o teu organismo não aceita. Então você usa por um período até haver a calcificação óssea, então depois com o tempo você remove e está tudo certo. Já o implante não, você não pode colocar e depois tirar, você vai ter que deixar lá. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo. Em 1950, numa universidade na Suíça, o Brånemark ele estava fazendo uma experiência de células ósseas, na óssea integração, quando quebrava, quando fraturava, sobre fibrose, sobre tudo, e ele fazia experimentos em coelhos. Então, o que aconteceu? Tinha um coelho que ele começou a mexer com ele e volta e meia ele sofreu uma fratura. E ele não entendia por que aquele coelho, naquele local, ele tinha. Então, o que ele fez? Ele pegou uma microcâmera e fixou na parte óssea desse coelho para começar a investigar no decorrer do tempo o que ia acontecendo com a fibrose, com a óssea integração, com a calcificação. E aí, um certo dia, quando ele foi tirar essa câmera, ele falou que, opa, peraí, mas eu coloquei só uma colinha pouquinha, parece que alguma coisa abraçou aquela microcâmera. Era uma argolinha da microcâmera e ele teve dificuldade, ele ficar uma broca para fazer um desgaste para tirar. Aí ele falou, peraí, mas por que isso aqui grudou no osso? Peraí, vamos identificar, vamos tentar ver o que é esse material desse anelzinho dessa microcâmera. E ele foi ver e era o titânio. Então, o que é o titânio? É um minério extraído da terra. É um mineral que é extraído, ele é preparado com passa alguns processos, né, de temperatura, químicos, e ele se transforma no titânio. Então, hoje existem lâminas de titânio, existem barras de titânio. Então, da minha empresa, eu compro sempre barras de titânio com vários diâmetros, né, redondos, bem redondinhos. Então, é fabricado. Existem plaquinhas para quando há fratura de mandíbula ou maxila. Então, plaquinhas feitas de titânio para fixar, que a pessoa não precisa remover. Então, o que aconteceu? Ele foi estudar para ver o que era aquele material. Então, ok, descobriu o que era titânio. Então, beleza. Então, agora vamos tentar, né, ter um pedaço de titânio para a gente poder experimentar, fazer experiência, vamos experimentar. E por uma eu digo que é uma iluminação divina, ele teve a ideia, ele falou, mas espera aí, se isso aqui gruda no osso, ele fica firme. E se eu colocar uma pessoa que não tem dente?
eu coloco ele lá e vamos ver se ele vai grudar. E começou mesmo não sendo dentista, ele começou a fazer essa experiência. Ele pegou alguns pacientes, né, voluntários, e vamos experimentar colocar. Na época eu podia dizer que literalmente era um prego. Por que prego? Como é que a gente faz para colocar um prego? A gente martela. Martela em cima do prego. E antigamente, ó, os primeiros pacientes, esses sofreram. Chamava-se alveolótomos, que era como se fosse um expansor. Então ele começava, era como se fosse uma haste dessa, uma ponta de 1,5 mm, depois uma ponta de 3 mm, uma de 3,5, até chegar no diâmetro do implante. Então, como é que era? Era um martelinho com aquela ferramenta, então colocava na boca do paciente, anestesiava, óbvio, e ia batendo. Então aquilo lá ia entrando. Então ele mexia, tirava. Aí ele ia com um pouquinho mais grosso. Então ele ia lá, batia e tirava. Então ele ia formando um alojamento, aonde depois ele ia colocar o implante. Então, o que aconteceu? Antes de acontecer, ele pensou, tá, tudo bem, então o implante está ficando firme no paciente, então, opa, já podemos fazer um dente. Tá, mas e como é que eu vou prender esse dente em cima desse prego, literalmente, né? Então, o que acontece? Aí começou a entrar a engenharia mecânica, a usinagem, na parte dos implantes. Então, o que ele criou? Vamos fazer uma rosca interna no meio dele, com um hexágono para posicionar uma peça, e esse parafuso aperta e em cima dessa peça a gente faz o dente. Ótimo! Aí começaram as experiências. E foi. Aí depois apareceu não vou dizer um concorrente, mas alguém para somar, que seria o Restore, que é um segmento da implante também, mas vão ter com medidas diferentes, aspectos diferentes. Também começou a entrar, e aí eles começaram a fazer experimentos. Então, por que eu digo que antigamente era prego? Porque hoje para você fazer uma cirurgia de implante, você tem brocas, você tem como se fossem retificadores de roscas que fazem o perfil do teu implante, você tem roscas diferentes, formatos diferentes, para cada tipo de osso você tem um tipo de... Então, nossa, hoje eu digo que a gente está no céu. É uma gama muito vasta de tudo que pode oferecer, tanto em termos de equipamentos, ferramentas para você fazer a cirurgia, quanto em implantes. Então hoje dá para dizer que temos tudo, não falta mais nada, que dá para dizer alguém olhar e dizer, será que ainda tem alguma coisa para evoluir? Eu sempre digo que tudo a gente consegue evoluir, né? Mas eu creio que a implantodontia chegou agora num ponto que, se tiver que evoluir, não temos muito mais de mudar do que já temos. Vamos dizer, o que tem tanto a parte cirúrgica quanto a parte protética. Então, tudo isso hoje estamos bem servidos sobre isso. Os implantes nada mais é que funcionam como raízes artificiais, né? Para receber uma coroa ou uma prótese sobre ela. Exato. Né? Para devolver a todas as funções mastigatória, né? Além de estética do paciente, sim. né? O que eu gosto muito também de frisar, eu sempre, quando o paciente senta na cadeira do meu consultório, o pessoal fala que eu sempre dou uma aula antes, porque daí o que acontece? Sim, é verdade. Hoje, infelizmente, tem muito, desculpa, perdão da palavra, mas tem muito lixo na internet, que às vezes, porque daí, às vezes o paciente chega, quando ele senta na tua cadeira, parece que ele é o cirurgião dentista e você é o paciente, porque ele chega, doutor, eu quero que coloque o implante tal, com tantos newtons com essa peça aqui, daí a gente olha, tá, mas você fez algum exame para saber se esse implante é o indicado para você? Aí acho que daí cai a ficha dele. Peraí, opa, o profissional, eu sou o paciente. Não, doutor, então o que você me aconselha? Então aí a gente entra na área, né? Então por que eu digo que a gente dá uma aula? Eu gosto de fazer esse símbolo aqui. O que é isso aqui? A minha mão é a coroa e esses dois dedos são as raízes. As raízes. Então o que acontece? Eu falo assim pro meu paciente, o que aconteceu? Você perdeu o teu dente e a tua coroa. Então, ok, você está com as suas raízes. Então, o que a gente faz? Um procedimento que chama-se endodontia. Isso. Que é fazer o canal, se a raiz está bem posicionada. Então, eu escolho uma das duas raízes, ou uma delas, né? Ou as duas, às vezes. Coloco um pino de fibra de vidro, um pino metálico. Então, são várias técnicas que eu já sabia, porque como eu tinha feito, né? Voltando, lembra? Eu sou protético também, né? Então, verdade. Então, tá. Só que o que aconteceu? Aí ele fez a coroa, que seria a minha mão. E depois de feito a endo, tudo partiu no meio essas duas raízes e a coroa literalmente quebrou o dente. E agora? Então, até antes de aparecer a implantodontia, o que salvava, eu digo entre aspas, o que salvava o paciente e o protético? Eram as próteses dentárias. Então, o que são próteses dentárias? É vamos dizer, um objeto, eu digo de objeto porque ela é fabricada, né? Eu digo um objeto que vai na sua boca para substituir o elemento dentário. Exatamente. Então, ótimo, não precisa de cirurgia, não precisa nada. Você faz uma moldagem, manda para o laboratório, ele confecciona uma prótese. E pronto, você substitui aquele dente que você perdeu. Até antigamente era assim. Por isso que hoje, se você olhar, no meu consultório aparecem muitos pacientes com a idade de 60 a 75 anos que têm o quê?
dentadura. Exato. Que a gente chama do quê? De PT. O que é PT? Prótese total. Ele não tem nenhum dente, ele é edêntulo. Então ele está uma dentadura. Serviu para ele? Serviu, imagina, 75 anos até ele tá aí sorrindo e comendo. Então, só que daí você conversa com ele. Aí, qual um dos maiores problemas de uma PT? O que é uma PT? É uma prótese mucosuportada. O que é? Ela vai encostar, vai fazer pressão na tua gengiva. Quando você morder, você sente o quê? A pressão na gengiva. A gengiva vai pressionar no osso. Já o implante, ele vai fazer a pressão como se fosse um dente. Ele vai fazer a pressão em cima do implante apoiado no osso. Exatamente. Então, é uma diferença gritante. É. Mas, enfim, para até então, na época que eles viviam e não existia implante, a PT foi sensacional. Muitos pacientes ainda hoje, por medo da cirurgia de implante, que nós já vamos falar também, que um dos maiores problemas de paciente é não querer fazer implante. Doutor, mas imagina, furar meu osso. Nossa, então eles ficam arrepiados. Nossa, furar meu osso vai ser uma coisa assim. Então já vai ter o tema que nós já vamos chegar, vamos explicar sobre isso, mas só para terminar vamos dizer, o ponto da prótese. Então eles vêm com essas próteses em boca. Eu digo que uma das piores coisas da PT, o que é? Se você pega uma ponta, põe sal no teu dedo e põe na ponta da língua, se você não tem prótese, não tem nada, o que acontece? Imediatamente que você tocou na língua, você já consegue saber o que é, se é doce ou salgado, coisa assim. Já com a PT, a dentadura, como ela cobre o céu da boca inteiro, essa pessoa, quando você põe sal na língua dela, ela perde o paladar, ela vai sentir somente quando? Depois que engolir. Exatamente. Então já imaginou isso? Como é horrível isso? Você não sentir, eu digo literalmente, não sentir o gosto das comidas. Caramba, então, e isso tudo foi pensado para hoje a gente ter essa tecnologia dos implantes dentários. Então eu digo que o implante veio para substituir toda e qualquer prótese. Só que daí entra uma outra estigma que todo fica. Qualquer paciente pode colocar implante. Nós vamos chegar lá também. Então, é um assunto bem bacana. Bem amplo, né? Então, os implantes dentários, na verdade, são indicados aí em caso de perda dentária devido a lesões cariosas, né, fraturas, né, doenças periodontais, né, e desgastes também severos. Sim. Tem muitas pessoas, muitos pacientes que têm perda de gengiva e osso com o passar dos anos, né? Então, não tem como, de fato, você fazer uma prótese total, né, para esses pacientes. Então, aí é que entra os implantes. Exatamente. Né? E, doutor, muitas pessoas ainda confundem prótese com implante. Qual a diferença entre um implante e uma prótese convencional? Você poderia falar? A diferença básica, é que eu até já comentei aqui, e para quem é leigo no assunto, mesmo quem, eu digo, né, eu sempre brinco, você não precisa ser cirurgião dentista ou implantodontista para entender um pouco do que é um e o que é outro. É verdade. Eu simplifico essa resposta com uma tese que eu digo. Prótese, apoiado em cima de gengiva ou de dente. Implante, apoiado apenas no osso, em cima do implante. Simples assim. Sabe? Então, até eu trouxe aqui, não sei se o telespectador vai conseguir enxergar, mas isso aqui é uma PT. Então, o que é uma PT? É uma prótese total. Uma dentadura, como a maioria conhece. Convencional. Eu tenho quase certeza que, olha, eu digo assim, 50% ou até 60% dos seus avós e bisavós usavam isso. Eu sei porque meu avô e minha avó usavam. Então, eu me lembro muito, antes nem de sonhar em ser dentista, eles usavam isso aqui. E aí, então, agora imagina, isso aqui que é... Isso aqui encosta no céu da boca, no palato, isso aqui encosta no rebordo gengival. Toda vez que a pessoa morde, ela sente aquela pressão da gengiva. É como se você fosse apertar uma pele em cima do osso. Esse movimento aqui. Exatamente. Então, o que acontece? Então, o que é o protocolo? Muda, sai disso, entra nisso. O que é isso aqui? Se vocês observarem, não sei se vai dar para enxergar, mas aqui, ó, ele tem alguns pontos de metais, que a gente chama de um intermediário. Então, isso aqui vai ser encostado no implante. Então, entende que daí aqui vai ficar só encostado da gengiva e aqui vai ficar encostado no implante. Aonde está o implante? No osso. No osso. Quando eu morder, o que eu vou sentir? Eu brinco com meus pacientes, exatamente a mesma sensação de quando você tinha os seus dentes. Por quê? Porque quando você morde e vai fazer pressão no osso, o teu dente tem a raiz, você sente no osso. Exato. Embora tenha tecido conjuntivo, tecido epitelial, tem tanta coisa que envolve o dente, lógico, isso você não vai ter no implante. Até tem, mas a sensibilidade no implante você não vai sentir. Mas a parte de sensibilidade de mucosa e de osso, você mordendo, você vai conseguir. Então, olha, foi assim, eu digo que uma virada de chave mundial para eles conseguirem fazer esse tipo de tratamento, colocar implante e fazer um protocolo. Então, sabe, outra curiosidade, não sei até se a doutora sabia,
Você sabia que quem inventou o protocolo foi o brasileiro? O Brennemark, ele criou na época, era para substituir um dente. Não era para fazer 2, 3, 4, não, arranca tudo, vou fazer um protocolo. Não, o brasileiro falou, não, mas espera aí, eu tenho meus dentes pequenininho, tortinho, feinho, vou arrancar tudo, vou colocar implante e vou fazer um protocolo. Super agressivo. Hoje até a gente faz isso, a gente sempre orienta o paciente, que tem outras, vamos dizer, outras áreas que a gente pode, na dentística, Sim. sabe, de fazer um tratamento, se tem problema de gengiva na periodontia. Então a gente consegue, vamos dizer, auxiliar o paciente na escolha, que, poxa vida, Sim. é muito traumático. Dentes que estão com a gengiva boa, a parte de raiz está boa, mediante, a gente conseguiu fazer isso mediante exames, né? E tá tudo ok. Eu digo, é um crime tirar para colocar implante, né? Então vamos só tentar reabilitar com a parte de... Tem facetas, tem coroas, tem, sabe? Bem menos agressivas. Exatamente. Então até existem documentos que, se o paciente quer, ele tem que assinar um termo que ele está autorizando a extrair dos dentes para fazer um protocolo. Mas normalmente a gente não aceita isso, porque a gente tem que tentar preservar o dente. Isso você lembra? A gente, desde a faculdade, né? Desde o primeiro dia de aula, a gente entra sabendo. Sempre tenta preservar o dente. Exatamente. Só que, como a gente sabe, tem casos que o não preservar tem como. não tem como. Então, Exato. graças à implantodontia, né? Que a gente tem, vamos dizer, hoje, sair disso para isso, né? Ou às vezes até pessoas que antigamente usavam isso aqui, que era uma barra metálica que desgastava gengiva e dente. Isso. Servia. Até hoje ainda tem gente que quer, tem gente que muita quer, tem gente. muitas pessoas que ainda querem, fazem isso aqui. Em vez de ser o protocolo, fazer a parte inferior. Só uma prótese também total, ó, sem dente nenhum, só encaixa. Então, o que acontece? Na biologia humana, a gente chama, para você poder colocar, já começando a responder, já quais são os pacientes que podem fazer implante? Qualquer uma pode? Quem não pode? Quem pode? Então, sabe? Então, o que acontece? O que segura a altura óssea, que a gente chama de rebordo ósseo, para, se vocês verem uma prótese, ela tem uma canaleta aqui que encaixa em cima Exato. do rebordo. Então, o que segura a parte óssea? Duas coisas, ou o implante, ou a raiz do dente. Exatamente. Se você extraiu os teus dentes e optou por fazer uma PT, então o que vai acontecer? A cada ano você perde de 0,3 a 1 milímetro de rebordo, de altura óssea. Então o que acontece? Às vezes chega paciente no consultório com 68, 70 anos, que desde os 20, 25 usa dentadura e quer fazer implante. Aí você vai olhar, não tem altura óssea. Tem nervos que passam aqui que a gente não pode tocar neles, então eu tenho que ter um espaço biológico até para poder perfurar, para colocar o implante. Então, tipo, infelizmente, eu digo com dor no coração, às vezes com lágrimas nos olhos, digo, olha, infelizmente agora nessa situação não tem como. Mas de jeito nenhum, não. Aí tem jeito. Só que o que acontece? Uma cirurgia mais invasiva, que você faz enxerto ósseo. Também temos perguntas também relacionadas a isso também de ouvintes aqui. Então, nada mais é, doutor Ronaldo, que o implante ele vai substituir a raiz do dente, né? Ele vai oferecer estabilidade e preservação, Perfeito. né? daquele osso, né? A prótese convencional, ela vai apenas substituir o dente visível, né? E sem a mesma fixação do osso. Exatamente. É isso, né? Olhem também a grande dificuldade para quem usa dentadura, a PT. Se você engorda 500 gramas, Exatamente. 500 gramas só, não precisa mais. Ela fica apertada. Ela começa a machucar, cortar, ok. Aí você vai fazer um ajuste. Aí se você emagrece meio quilo, eu estou dizendo meio quilo, gente, 500 gramas, às vezes é 2 copos de água, a menos que já faz diferença. Fica uma O que bailarina. acontece? Ela fica solta e daí quando você morde aqui, levanta um lado, aí começa a cortar a boca também. Então, sabe, para ver como nossos avós, como nossos, eu digo, antepassados, né, que vieram antes de nós, como eles sofreram. E como hoje nós, como profissionais da área de implante, da cirurgia, como nós estamos assim, sabe, olhando para trás, o que eles não tinham na época. E hoje a gente tem... Eu digo que hoje na odontologia, a gente dá jeito pra tudo. Exatamente. A gente brinca, a gente só não dá jeito pra morte. Exato. Na boca, a gente dá jeito pra tudo. Se não dá uma PPR, a gente faz uma PT. Se não dá uma PT, a gente faz implante. Se não dá implante, então, sabe? Tem várias soluções que a gente consegue. Então, o que eu digo que hoje em dia, prótese, PT, eu digo que seria provisória. Pra quê? No tempo pra... Vamos lá, já podemos entrar na parte dos pacientes que não podem fazer, dos que podem? Aqui a gente precisa saber a idade mínima ou máxima para realizar o procedimento. Isso eu não posso prever um número exato, dizer, não, é 18 anos porque é maior de idade, não. Isso depende do crescimento ósseo exatamente, completo, né, do conforme a hora que terminar o amadurecimento da formação óssea, aí eu posso dizer, esse paciente está apto a colocar implante. Geralmente acima de 18 anos, normalmente, né? 18, 19, nessa faixa, até às vezes 17, que já é um pouco mais, a gente consegue, né, em alguns casos de traumas, né, a gente consegue colocar placa, consegue colocar implante. Mas aí o que eu digo, aí é da genética de cada um.
E daí o que acontece? Como é que eu vou saber se ele está apto ou não? Então, hoje existem exames complementares, vários exames de densitometria óssea, panorâmica, aquela mais profunda de osso que a gente usa para cirurgia, tomografia. Então, sabe, nossa, hoje a gente tá... Hoje eu digo que acabou a desculpa de um cirurgião dentista dizer que, ó, eu não sei se eu posso fazer. Não, você pode saber sim. E para pessoas de mais idade, que às vezes, eu não quero colocar implante porque já estou com idade avançada, com 80. A gente tem pacientes no consultório que às vezes chegam com 92 anos de idade e querem colocar, né? Isso vai depender, a colocação do implante depende da saúde do óssea do paciente e a saúde geral também dele. Exato. Né? E eu posso dizer, semana retrasada no meu consultório, eu fiz protocolo num senhor que usava dentadura de 84 anos. Só que daí, lógico, aí entra, a gente sabe, né? Você lidar com criança, você lida de um jeito, você lidar com jovem, você lida de outro jeito, você lidar com uma pessoa idosa, você lida de outro jeito. O que acontece então? Para eu poder operar esse paciente, eu precisei encaminhar ele para o cardiologista dele. O cardiologista dele me dá uma carta dizendo que a situação cardíaca dele está ok, que a saúde dele em geral está ok. Então, não é eu que vou dizer, não, eu vou colocar. Não, a gente tem que trabalhar sempre associado com outras áreas. Isso que eu acho muito bacana. Porque a gente pensa, às vezes, o mundo odontológico da cirurgia, dos cirurgiões dentistas, eles são muito fechados e vice-versa. Então, se você vai no hospital operar, eu faço cirurgia em hospital. Então, você chega lá, ou o cirurgião vascular, ou, às vezes, um médico, ele te olha meio, o que um dentista está fazendo aqui? Mas eu posso estar ali sim, porque a nossa área é pescoço e cabeça. Eu estudei, a gente se aprofundou no conhecimento dessa área. Então, eu posso estar ali sim. Só que o que acontece, então? Poucos são aqueles humildes que vamos dizer, que aceitam o quê? Não, eu dependo de mais um profissional para poder operar junto comigo. Então, eu posso dizer que hoje, no meu consultório, nas clínicas que eu opero, no hospital, eu digo que o sucesso das minhas cirurgias se devem à associação de equipes que eu tenho. Então, eu tenho um ortopedista, eu tenho um cardiologista, eu tenho um anestesista, entende que são várias áreas. Que, anestesiar, eu posso ser anestesista? Eu posso, eu tenho tenho essa capacidade de fazer. Sim. Mas como é que eu vou anestesiar, controlar a anestesia, se você está com dor, se não está, e ainda me preocupar com a cirurgia? Então, sabe, por isso que eu digo que sempre a cirurgia é feita em equipe. Não precisa ser presencial, mas às vezes, vamos dizer, o cardiologista ele já me enviou uma carta. Então, eu sei que o doutor cardiologista me autorizou eu operar. Então a pressão dele é por trás. Então, mesmo assim, antes de fazer a cirurgia, a gente pede alguns exames de sangue. No dia da cirurgia, minutos antes, a gente mede glicemia em jejum, batimento cardíaco, saturação, pressão, tudo é verificado. Não é simplesmente chegou, coloca na cadeira, coloca... Não, tudo é um cenário por trás, equipe, uma equipe por trás, suportando, um suporte técnico e prático ali, para você poder operar o teu paciente. Então, vamos lá. Já, vamos dizer, tiramos o mito que não é idade, então é de acordo com a formação óssea. Sim. Pessoas idosas podem fazer implante, sim, com a maior segurança, como se fosse uma pessoa de 18, 20 anos, sem problema nenhum. Agora vamos lá para os pacientes que não podem. E ainda eu costumo brincar que não podem, desde que, com a associação da equipe, que eu acabei de falar, que é muito importante, a gente consiga fazer um tratamento para, vamos dizer, preparar ele para colocar implante. Então vamos lá. Primeira pessoa que não pode fazer implante hoje, que você pode dizer, essa aí não pode. Pessoa diabética. Exatamente. Não pode. Aí me pergunta, mas por quê? Qual é a maior dificuldade de um diabético hoje em dia? A cicatrização. Exato. Ele demora para cicatrizar. Se o implante eu coloco num osso e eu dependo que ele cicatrize, que a cicatrização do implante a gente chama de osteointegração. Eu dependo dessa osteointegração e o paciente tem uma dificuldade de cicatrização, meu trabalho vai por água abaixo. Exatamente. O que acontece, passa o tempo de colocar, o implante não cicatriza, e aí entra aí. É diferente do organismo não aceitar ou ter alergia, como alguns dizem, mas eu não posso, porque um amigo meu falou que eu tenho alergia de implante. Não, isso não existe. Então, sabe, outras patologias clínicas que tem que ser estudadas para ver o que está acontecendo. Mas a parte do diabetes. Então, como essa cicatrização dificulta, então não é aconselhado fazer implante. Mas eu quero, a pessoa é o sonho dela. Então, o que a gente faz? Em conjunto com o médico dela, a gente tenta controlar essa diabetes, baixar o número da diabetes. Se a gente conseguir controlar isso aí, pode fazer implante sim, com maior sucesso, sem problema nenhum. Tá? Paciente com osteoporose. Aí, essa questão é muito... Porque o que acontece? Paciente com osteoporose, ele toma alguns medicamentos que
eles atrapalham na calcificação. Justamente o que é a osteoporose? É a falha de cálcio no Exato. organismo, que se ela quebrar, leva às vezes 6 meses, 1 ano para aquilo calcificar de novo. Às vezes não calcifica, quebra várias vezes no mesmo lugar. Então tem um dos medicamentos, que é um dos mais conhecidos, que é androlonato, que o paciente toma. Para quê? Para ele repor esse cálcio e para fortalecer, entre aspas, os ossos. Só que o que acontece? Esse medicamento, ele reage, aí eu posso dizer sim, que ele reage contra o implante. Que daí ele faz como o que acontece? Qual é a função dele no organismo? Fortalecer o osso. Se eu vou perfurar um osso, o que ele entende? Opa, tem alguém querendo perfurar e quebrar e cortar. Ele não entende o que é. Então ele manda alguns agentes lá para combater isso aí. Combater o quê? O implante. O que ele vai fazer? Vai expelir o implante. Vai expelir então, o implante. não é aconselhado. Tem como fazer? Tem. Só que daí alguns medicamentos que você tem que tomar uma semana antes, alguns dias antes, mas daí tudo isso, entende? Então, vamos dizer, a obrigatoriedade que eu digo de ter algum especialista junto conosco, um médico, sabe, algum cirurgião que está acostumado. Então, vamos dizer, a gente faz eu chamo de coquetel para combater essa osteoporose e essa ação do medicamento. Faz a colocação do implante, depois de mais alguns dias ou até um mês, você continua combatendo e depois libera para ele continuar. Aí, ok. Então, podemos fazer? Sim, podemos fazer. Agora, vamos lá. Agora, eu vou pegar no pé do pessoal que é fumante. Dá para colocar implante em fumante? Não dá. Não com letra maiúscula. N-A-O, tio. Pessoa fumante não pode fazer implante. Por quê? Eu coloco a cirurgia hoje, daqui 3 dias ele vai me mandar uma foto. Doutor, o que é esse pininho aqui? Ele vai expelir do corpo. Então, daí o que eu falo? Lembra que com androlonato a gente consegue controlar? Lembra que com diabetes a gente consegue controlar? Com o fumante a gente consegue controlar. Como? Pare de fumar. Eu digo, mas eu já tentei. Falei, mas agora você tem um propósito forte para fazer, que é, ou você continua fumando e sem dente, você não tem o prazer de se alimentar, o prazer de sorrir, o prazer de se comunicar, e continua com o cigarro. Conversa só com o teu cigarro, teu prazer, entre aspas, vai ser só com o cigarro. Então, o que acontece? É uma experiência até que a gente diz, tem um amigo meu que usa dentadura e fuma. E um amigo, irmão, ele falou, pô, Ronaldo, você é um cara famoso, faz implante, conhece da área, todo mundo fala bem, você não vai colocar os implantes na minha boca? Eu falei, você vai parar de fumar? Ele falou, não. Eu falei, então eu também não. Minha resposta é não. O dia que você parar de fumar, então eu coloco, a gente faz a cirurgia e aí sim você vai ter sucesso. Então, sabe? Então, entendeu o diferente de posso ou não posso? O não posso tem um que não pode mesmo. Pode então, mesmo, é o fumante que eu digo. fumante. Eu já digo já no meu consultório, alguns profissionais até me chamam, pô, Ronaldo, você, né? Como é que você não vai atender o cara? Eu falei, simples assim, eu não opero o paciente fumante. Ponto. Simples. Porque a probabilidade de perda dessa cirurgia é muito grande. A probabilidade não. É 100% de 100%, certeza que não vai dar. Aí, às vezes, você encontra alguém. Mas o meu vizinho fez e até hoje está lá. Parabéns para ele. Exatamente. Só que eu não faço. Então, sabe, são algumas questões que cada profissional tem o seu ponto de vista, né? E o que eu sempre falo? Eu viso sempre o bem-estar do meu paciente. O que eu quero fazer? Eu quero devolver o sorriso, eu quero devolver a autoestima. Então, é isso que eu quero devolver ao meu paciente. Então, agora, se ele quer, ele prefere fumar, ou ele prefere fazer algumas coisas ilícitas que atrapalham o tratamento, e ele não se propõe a parar com isso, eu não sou obrigado, porque o que acontece? Eu sempre tenho uma frase que eu digo, quando o sucesso do meu tratamento depende do meu paciente, eu prefiro não fazer. Exatamente. Então, porque, vamos dizer, eu sei da minha capacidade, então tudo que eu faço, eu posso dizer, 100% do que eu te falar que vai dar certo, baseado no quê? Em literatura, em estudos, em especializações, sabe? Em tudo que a gente vai procurar. Exatamente. Porque eu digo, o cirurgião dentista, ele é um eterno aprendiz. A gente está estudando todo dia está saindo um anestésico novo, está saindo um fio de sutura novo, está saindo implantes novos. O implante agora para essa região, implante para esse tipo de osso. Então, sabe? Se eu não estudar, infelizmente, não tem como eu ir para frente, sabe? E eu não consigo dar o melhor para o meu paciente. Então, na clínica, tanto da doutora, eu sei, porque a gente trabalha, a gente opera junto, principalmente a parte do implante, o que a gente visa? O bem-estar em primeiro lugar do nosso paciente. Então, acho que é mais ou menos por aí que eu não sei se a gente está conseguindo trilhar um caminho desse universo, né? Para o ouvinte poder entender um pouquinho mais do que é essa área. E sobre os pacientes, eu trabalho muito com paciente oncológico também dentro do consultório, né? E para você, paciente com câncer, né? Não existe um prazo único para você fazer a instalação desses implantes, tá? A decisão vai depender de uma avaliação num conjunto perfeito. Do radio-oncologista, do oncologista, do dentista, né? Podendo aí a recomendação ser de 6 meses, né, até 2 anos.
né, para a instalação desse implante. Então, tudo vai depender dessa programação, desse trabalho em conjunto com multiprofissionais, né? Então, é por isso que a gente sempre costuma pedir exames e estar em contato sempre com o médico oncologista para a gente estar fazendo o melhor para os pacientes, né? Vamos lá para um intervalo. Daqui a pouco estamos de volta, dando continuidade com o Dr. Ronaldo Oscar Stephens aqui, falando sobre implante, e seguimos juntos. Não passa nenhuma terminação nervosa, passa só sangue, Sangue. que é o nutriente, o principal nutriente que faz a cicatrização do implante, que é a osteointegração, é a parte sanguínea. Exatamente. Então, se eu só tenho sangue, tenho o osso ali todo furadinho, eu vou fazer uma perfuração nele, eu vou sentir dor? Nenhuma. Eu digo, costumo brincar que você não sente nem cócegas. Por quê? Exatamente. Porque ele não tem algum nervo sensitivo ali. Então, o que acontece? Como é que é feita a cirurgia? É feita uma anestesia local. O que é uma anestesia local infiltrativa? Em volta da gengiva, porque existem dois tipos, agora nós vamos entrar na área cirúrgica, né? Existem dois tipos de cirurgia, campo aberto e campo fechado. Exato. O que é campo aberto? Eu anestesio a gengiva, eu faço uma incisão, faço um descolamento dessa gengiva da parte óssea, para quê? Se eu tenho dúvida de quanto osso eu tenho, aonde que eu vou posicionar meu implante, eu consigo visualizar. Se eu fiquei em dúvida com as imagens, com os exames que eu pedi, né? Eu tenho dúvida, então eu faço campo aberto. Então, o que acontece? Há um descolamento daquela gengiva. Lógico, o paciente não vai sentir absolutamente nada. Mas por que eu estou explicando com essa riqueza de detalhes? Para o paciente entender depois como é que vai ser o meu pós-operatório. Isso mesmo. Então, o que aconteceu? Esse descolamento que eu fiz de gengiva, depois, quando eu perfurei, coloquei implante, eu fecho novamente e faço uma incisão, né? Faço uma sutura para ele cicatrizar. Vai doer? Lógico que vai. Uma afta, não dói? Exatamente. Eu costumo comparar que o pós-operatório é como se você fosse tratar uma afta. Como é que você trata uma afta? Você tenta manter o local seco, você coloca alguma pomada para proteger. Não que o implante precise de pomada, mas eu digo só simbolizando para o paciente conseguir mentalizar, porque a gente tem que entender que o paciente é leigo na área cirúrgica. Então ele tem que entender. Então o que o paciente chega no consultório e você propõe o implante como forma de tratamento. A primeira coisa que ele fala: Deus me livre, doutor, furar meu osso. Aí você, tá. Então, você explica para ele o que é um osso, o que é uma estrutura óssea. Então, ele tendo esse conhecimento, ele não precisa ser dentista, um cirurgião dentista, implantodontista, para entender que, caramba, eu não vou sentir dor nenhuma. Nossa, realmente. Então, o que eu digo? Para perfurar, instalar o implante, ele não sente absolutamente nada. Nada é nada, é zero, nada. Nem cócega, nem dor, nem ardido, nem queimado, nada, absolutamente nada. Então, o que acontece? Esse descolamento depois eu fecho com uma sutura e vai, lógico, aí o organismo dele vai cicatrizar aquela... ali onde eu descolei, ela vai colar novamente, né? As células do próprio organismo ali, do bucal, vão fazer isso, ele vai colar novamente. Ali onde fiz a sutura, ele vai cicatrizar. Exato. Quando eu remover os pontos, ele vai estar cicatrizado, normal, como se fosse uma extração de dente normal. E aí, o que acontece? Quando que eu posso colocar o dente em cima do implante? Essa é uma dúvida muito grande, que às vezes o paciente fala: doutor, então, hoje vamos colocar o implante e já vou sair com o dente daqui. Não. O que acontece? Tem muitas clínicas que propõem o famoso carga imediata. Isso então, mesmo. o paciente bate muito nessa tecla. Só que carga imediata não é para todo paciente. Isso a gente pode dizer, não é qualquer um que pode. Infelizmente, algumas empresas, o que elas fazem? Propõem, o paciente chega lá, coitado, sem baixa estima, magro, debilitado porque não consegue nem comer direito. E aí você fala: ó, eu tenho uma solução para você, vamos colocar implante. Aí o que acontece? Imagina o paciente está com todos esses problemas, você propõe a solução do problema dele. E aí você ainda fala carga imediata. O que o paciente fala? Nossa, eu vou sair hoje daqui com os meus dentes, legal. Só que o que acontece? Depois que você passou o cartão, porque tá tudo certo, na hora da cirurgia, aí alguns profissionais vão dizer: pois olha, veja bem, então, a gente pensou que no exame complementar apareceu isso, só que aqui agora a boca a gente viu que não era isso. Então, sabe, não vai dar para fazer carga imediata. Não, a gente faz uma prótese provisória para o doutor não ficar ótimo, legal. Prótese provisória eu sempre faço meus pacientes. Jamais um paciente sai do meu consultório sem um elemento dentário, com alguma falha. Se eu extrair um dente, coloquei um implante, eu imediatamente faço um provisório, que a gente faz colado nos dentes adjacentes, né, o posterior anterior, ou chama-se uma flex, que a gente encaixa, que é algumas, vamos dizer, que a gente tem para ofertar para o meu paciente para ele não sair pior do que quando ele entrou. Sim. Porque o que acontece? Mesmo que o paciente tenha aquele dente amarelinho,
quebradinho, coisa assim, mas é o dente dele, todo mundo está acostumado. A partir do momento que ele fica sem aquilo, a gente usa aquele efeito com uma janela, uma falha, o que vai acontecer? Ele vai sair dali pior do que quando ele entrou. E o que é a ideia? Eu sempre uso vamos dizer, um jargão no meu consultório que paciente meu não levanta da minha cadeira faltando dente. Então, o que eu quero dizer? Ele não tem dente, ele quer fazer implante. Ótimo, vamos fazer o implante, você já vai sair daqui com um provisório. Sim. E esse provisório, o que acontece? Ele não encosta no implante. Ele fica levemente encostado na gengiva. Aí, por quê? Agora vamos responder aquela pergunta. Quanto tempo leva depois que eu coloquei o implante para eu poder reabilitar, para eu poder pôr uma carga mastigatória em cima dele? A literatura fala de 3 a 6 meses. Alguns livros dizem até 9 meses. Existem alguns tipos de implantes, que depois nós vamos chegar também nesse ponto, que eu vou explicar depois, que me dá uma previsibilidade bem mais rápida, eu consigo fazer a reabilitação mais rápida, então a gente vai explicar o porquê. Mas então sempre eu digo ao meu paciente, para não deixar... Porque o que acontece? A gente lida muito com ansiedade. O paciente chega muito ansioso. Exatamente. O que vai acontecer? A hora que ele senta na cadeira, ele já está pensando na hora que ele vai levantar e correr no espelho e olhar, já estou com o dedo no implante. Mesmo. Então o que acontece? A gente tem que ter muito cuidado no que você vai prometer para o teu paciente. Exatamente. Então eu sempre costumo brincar e dizer, é de 3 a 6, mas para você eu vou falar que é de 4 a 9. Por quê? Porque automaticamente você não disse de 3 a 6, eu falo, de 4 a 6 meses. Porque se você fala de 3 meses, quando deu 2 semanas, 2 meses e 3 semanas, ele te manda uma mensagem. Doutor, já dá para semana que vem moldar? E não é assim. Então, como é que a partir do momento que você colocou o implante, antes de você fazer a reabilitação dele, o que você tem que fazer? Pedir uma panorâmica, ou às vezes até uma toma. Normalmente eu peço uma panorâmica. Pela panorâmica, eu consigo identificar se esse implante já ósseo integrou. O que ósseo integrou? Se ele já cicatrizou, se ele já está maduro, se ele já está apto para receber uma prótese em cima e devolver a função mastigatória para o meu paciente. Então, a gente lida com datas e lida muito com o emocional do paciente. Exato. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o paciente já chega destruído na tua cadeira. Ele chega no teu consultório acabado, ele já fala com você assim, pondo a mão na frente. Exato. Ele vai sorrir às vezes com o dedo aqui, porque tem que segurar, porque senão a prótese cai. Então, sabe, eu tenho muitos amigos que eram assim, os melhores que já consegui colocar implante, já estamos tentando resolver isso aí, é isso que eu falo, sempre tentar resolver esse lado do meu paciente, né? Então, tem que tomar muito cuidado o que você vai ofertar para o teu paciente. E daí é aquilo que eu digo, você tem que saber muito bem do que você faz, você tem que ser muito bem habilitado para isso. Por isso que eu digo que a gente é um eterno estudante, a gente tem que sempre correr atrás do que é o melhor, o que é o mais rápido, o que é o mais prático, o que funciona para poder ofertar para o teu paciente. Isso aí. Vamos para mitos e verdades agora da implantodontia, né? Vamos falar sobre alguns mitos, Dr. Ronaldo. Essa é boa. É verdade que o corpo pode rejeitar o implante? Verdade. Isso não é mito. Aí o que acontece? Eu sempre falo que eu sempre priorizo o meu paciente. Só que às vezes tem alguns pacientes que, entre aspas, eu digo, ele é danado. O que acontece? Ele chega lá, você pede uma bateria de exames, né, exame de sangue, tudo, tá? Sim. Aí o que acontece? Já aconteceu no meu consultório, o paciente deu um exame que era de um amigo dele, não era nem dele, ele falsificou os exames. E eu falei, bom, olhei os exames, né? Eu falei, vamos olhar, tá tudo ok, vamos marcar a cirurgia, vamos fazer. Fiz a cirurgia. 5 dias depois, meu paciente mandou uma foto. Doutor, com o implante na mão. Esse pino aqui, é normal ele sair? Eu falei, não é normal sair. Aí você começa, o ouvinte, lembra no começo do programa que a gente falou? Quem que não pode colocar implante? Toma androlonato, tem diabetes ou é fumante. Lembra? Pois é. Aí o que aconteceu? Eu falei, olha, só acontece em 3 casos, mas venha no meu consultório que a gente vai conversar. É melhor a gente conversar olho no olho. Aí quando ele sentou na cadeira, eu falei, olha, eu posso afirmar, eu sou especialista nessa área, então eu posso com propriedade te dizer, ou você fuma, ou você tem diabetes, ou você toma androlonato. Eu falei, olha, eu rasgo meu diploma se você não tiver feito uma dessas 3 coisas. O paciente começou a chorar. Eu disse, doutor, me desculpa, é que eu queria tanto. Eu falsifiquei um exame para o doutor poder colocar, porque eu queria muito. Lembra do emocional, como a gente mexe? Então, tem que ter muito cuidado nessa parte. Então, o que aconteceu? Ele fumava e tinha diabetes. E não relatou. E o exame, como ele fraudou um exame, então, tipo, a gente confia no que a gente lê, né? No que o laboratório... Então, não foi culpa do laboratório, porque foi um amigo dele. Então, ele fez uma rasura no nome, tudo como se fosse dele. Mas, enfim, encurtando a história, a pessoa fica, nossa, coitado. Não, hoje ele é uma pessoa feliz porque ele está com a diabetes controlada, não fuma mais e está com protocolo superior e inferior.
feliz da vida. Que Então, por isso que eu maravilha. digo, sabe, essa sinceridade entre paciente e profissional, que às vezes o paciente acha, nossa, que cara chato, quer saber se eu fumo, quantas vezes eu vou, daqui a pouco quer saber quantas vezes eu vou no banheiro, não, mas a gente tem que ter esse Tem que vínculo ter. com o paciente. Por isso que eu Essa digo, anamnese tem que ser feita. exatamente, os meus pacientes, eles acabam se tornando amigos, porque Exatamente. você entra tanto no íntimo da saúde dele, para você, que você caminha junto com ele. Exatamente. E é um sucesso, por isso que eu digo. Então, vai entrar também o que acontece. Há um tempo atrás, muitas pessoas não faziam o implante, por quê? Por causa do custo. Exato. Então, a primeira que o pessoal falava, doutor, eu só não fiz porque eu não consigo, não tenho dinheiro para pagar. E realmente, há alguns anos atrás, era caríssimo. Então, hoje não, hoje é bem mais acessível. Mais acessível, tem alguns planos condições, odontológicos de saúde pagamento. que até cobrem implante Exatamente. ou uma parte. Então, Dependendo. sabe, hoje dá para dizer que, tirando a questão saúde, ou financeira, a parte financeira, não dá para dizer que o paciente não fez por causa da parte Exatamente. financeira. Lógico, tem clínicas e clínicas, né? Eu não vou entrar no mérito da questão, cada um sabe o que tem que cobrar, o que pode Sim. cobrar. Só que eu digo, né, uma da maior vantagem minha e da doutora aqui, como a gente opera junto, o que acontece? Como eu tenho a fábrica de componentes para implantes, então a gente consegue repassar esse custo, a preço de custo para o Mais paciente. em conta pro paciente. Exatamente. Então, sabe, caiu aquela mística de não, isso aqui é só para gente rica. Não, hoje é para qualquer... Eu sempre costumo dizer, o implante hoje é acessível para qualquer pessoa que esteja necessitando de repor um elemento dentário. Exatamente. Então, ou seja, rejeição de um implante não é comum, porque Não, a taxa não. de sucesso na colocação de um implante chega a 95% de sucesso. Exatamente. Né? Aham. Como você citou mesmo, fatores de tabagismo, aí, doenças sistêmicas, Sim, né? sim, sim. Isso aí Aham. pode influenciar e comprometer um bom resultado, Perfeito. né? Aham. Implante dói ou incomoda no dia a dia? Verdade ou mito? Aí eu brinco agora. Paciente que está muito tempo sem dente. Quando ele colocar o implante, principalmente na parte de protocolo, eu digo para ele, e isso eu tive relatos de pacientes no meu consultório, dizendo que, nossa, doutora, quando eu mordo parece que eu estou sentindo os meus dentes novamente. Por Aham. quê? Porque lembra que ele vai no osso? Lembra uma diferença entre prótese muco-suportada Sim. e prótese em cima de implante? Sim. Então, o que acontece? Todos os dentes estão apoiados em cima do implante. Do implante. O que é o implante? É a substituição da raiz do meu raiz. dente. Então, eu coloco o implante para fazer... Lembra da coroa e raiz? Então, eu coloco o implante para fazer a raiz e faço uma coroa em cima do implante. Então, é muito comum também, às vezes o paciente fala, ai, doutor, o dente às vezes com cárie, ele quebra lá na furca, ou é a curva onde está a raiz, ai, não tem mais o que fazer. Eu falei, olha, infelizmente é extração implante. O paciente começa a chorar e fala, ai, doutor, eu vou perder o implante. Não, eu vou perder meu dente. Não, você vai ganhar um dente. Você perdeu esse dente que está aqui. Exato. Mas você vai ganhar outro no lugar. Então, Exatamente. sabe, porque eles vêm com aquela visão de, ai, eu vou ter que tirar o dente. Principalmente quando você vai ter que fazer protocolos, a pessoa tem lá 6 ou 7 dentes só, mas é os 6, 7 dentes que ele te serviu até hoje. Tá desgastadinho, tá amarelo, tá quebradinho, mas é o que ele usa para comer. Exatamente. Quando você diz, então, ó, aqui, infelizmente, não tem mais o que fazer. Então, a gente faz a extração. O que ele faz? Ele remete a memória dele na bisavó, nos antepassados. Mas eu vou ficar igual minha bisavó, com uma dentadura. Não, a gente vai substituir por implantes para fazer um protocolo, tá entende? Sabe? Mas por isso que eu digo, a gente lida muito com o emocional do paciente, a gente tem que tomar muito cuidado no que você oferta para ele, quando ele vem até a tua clínica. Porque o que acontece? Eu digo que ele vem até a tua clínica buscar um socorro. Ele está desesperado, ele não sabe mais o que fazer. Exatamente. E aí ele ouviu que alguém colocou implante e hoje está sorrindo, tudo bem, mas ele acha que, nossa, mas é muito caro, eu não vou... Sem mesmo ele saber quanto custa, mas o que acontece? Lembra do mitos e verdade, a gente ouve muita coisa. Sim. Só que se você for filtrar, então, sabe, então sem problema nenhum. Então ele vem até o consultório buscando algo que solucione o desespero dele. O problema e aí, dele, né? com o implante dentário, a gente consegue solucionar essa questão. E depois de colocar o implante, doutor Ronaldo, quais cuidados o paciente deve ter no dia a dia com esses implantes? Eu sempre digo também que às vezes o paciente pensa, agora eu vou colocar dente que não é natural, Aham, deixa ele lá, eu não vou precisar mais, não vou precisar mais escovar, não vou precisar passar fio dental. Exatamente. Agora vai ser a vida que eu quero, a vida que eu pedi para Deus. Não, muito pelo contrário, tem que ter mais cuidado Exato. do que com os dentes naturais. Vamos lá, primeira coisa, que muitas clínicas também às vezes não explicam para o paciente, até quando eu vou fazer, eu faço sempre uma pré-consulta antes de fazer a cirurgia. Primeiro você conhecer o paciente, para você ver o que ele anseia, qual que é a dificuldade dele, para você, vamos ver, planejar o que você vai fazer, o plano de tratamento, né? Então, o que acontece? Às vezes ele pergunta, tá, mas e depois que eu coloquei, como é que funciona? Eu falei, é que nem seguro de carro. O que acontece com o seguro de carro? Ou IPVA do carro?
você comprou, você não tem que pagar uma vez por ano uma taxa para você poder continuar andando, circulando com ele, não tem vários que você tem que pagar. Sim. O implante é a mesma coisa, eu costumo brincar, é o IPVA do implante. Então o que acontece? Isso quase ninguém, nenhuma clínica fala para o paciente, só vai contar para ele depois que ele já colocou. Já está com o protocolo pronto na boca, daí que vem, bom, então agora eu tenho que te contar uma coisa. Então não, no consultório lá, nós fazemos, quando a gente faz uma pré-consulta, o que a gente faz? Olha, a gente vai colocar os implantes, então explica todo o tempo de duração, quanto tempo ele vai ficar sem dente até poder fazer a reabilitação da carga, que entra na parte da cicatrização, né? E a gente fala para ele, ó, depois que você colocar o implante, o protocolo, uma vez por ano ou a cada 6 meses, 2 vezes por ano, você tem que vir até o consultório. O que acontece? Qual é o procedimento? A gente remove os parafusinhos da prótese, tira a prótese, fica acúmulo de alimento aqui embaixo, fica acúmulo entre os implantes e a gengiva. Como se fosse o tártaro, exatamente, né? E o que acontece? Se a gente não retidos. fizer essa remoção, essa limpeza, o que acontece com o dente se a gente não tira o tártaro? Ele dá periodontite, ou gengivite, alguma coisa assim. O que acontece? Gengival. Vai amolecendo o dente e cai. O implante é a mesma coisa. O implante tem uma doença chamada periimplantite, que é você não tem raiz, mas tem um implante. Lembra que o implante faz a vez da raiz, né? Então, obviamente, se você não cuidar, você vai perder o teu implante dentário, como se fosse um dente. Então, o que acontece? A cada 6 meses, a gente remove os parafusos e coloca isso aqui numa cuba ultrassônica com água a 80 graus, com detergente enzimático e deixa lá por 5 minutos ele limpando, vibrando com água quente, com o agente químico para tirar toda e qualquer bactéria, né, alguma que seja ali. E em contrapartida, você vai, então, na cabeça do implante, normalmente vai um intermediário, ou às vezes dá para fazer, conforme o implante, fazer direto na cabeça do implante, você usa uma pasta profilática limpa, porque às vezes fica algum tártaro em volta do implante também, como se fosse uma raiz de dente. Então você remove com ultrassom aquele tártaro, faz uma profilaxia, como se fosse uma profilaxia em dente mesmo, faz uma aplicação de flúor na gengiva, lava, pega isso aqui que já estava naquela cuba ultrassônica sendo lavado, os parafusinhos que vai aqui, para mim fica fácil, como eu tenho fábrica, então o que eu faço? Sempre digo ao paciente, joga fora. A cada 6 meses, o parafuso é feito de titânio também, que é o mesmo material do implante, porém com uma dureza um pouquinho maior, porque ela tem que apertar e segurar a prótese no local. Então o que acontece? Com o pH da saliva, por mesmo que ela esteja fechada, não tenha contato íntimo com saliva, com tudo, mas o componente tá ali e tem um pouquinho de... entra saliva, coisa assim. Então o que acontece? Ele oxida. Essa oxidação começa a dar mau cheiro na boca do paciente. O paciente, muitos já me relataram, eu não quero fazer porque tem um vizinho meu lá, que, nossa, quando ele fala assim, parece que abriu a boca do bueiro porque tá com fedor, porque tá com protocolo. Aí o que acontece? O pessoal arremete aqui, não, eu não vou fazer porque se eu fizer isso aqui vai... Com certeza eu posso afirmar com 100% de certeza que é um paciente que, depois que colocou o implante, nunca foi fazer manutenção, que a gente chama de manutenção de protocolo. Exatamente. Com certeza ele nunca foi fazer. Porque o paciente que faz o implante, a cada 6 meses vai na clínica, tira os parafusos, joga fora, faz a limpeza, coloca parafuso novo, a cada 6 meses, ótimo. Doutor, mas eu escutei que você falou a paciente até 1 ano. Aí o que acontece? Existem pacientes que, quando quer fazer protocolo, eles querem que deixe um espaço entre o protocolo e a gengiva. Por quê? Porque na cabeça dele, se ele não conseguir passar uma escova em volta, ele sentir que tá raspando ali e ver que ele faz assim e não sentiu que ele tem comida, pra ele não tá bom. Ele acha que tá sempre com a boca suja. Por quê? Porque ele quer ter. Então, esse paciente, eu tenho que fazer de 6 em 6 meses, porque alimento vai parar ali diariamente. Exatamente. E além de manter uma higiene rigorosa em casa também, né? Com escovas específicas, interproximais, né? Aquelas dentistas de escovas de orto que você entra por baixo para poder limpar. Nossa, ele aumenta em 10 vezes o trabalho dele, um trabalho que seria simples de poder fazer uma profilaxia, uma limpeza de um protocolo, ele aumenta em 10 vezes a mão de obra dele mesmo. Então, o que acontece? Mas e aqueles que daí ela vai encostada na gengiva? Dificilmente vai parar alimento ou vai entrar alimento. Então é que eu costumo vender para o meu paciente, é o que eu costumo instalar na boca dele. Então o que acontece? O acúmulo de alimento aqui quase não existe. Veja bem, quase não existe. Não é que eu eliminei em 100%, não, mas ainda tem. Então o que eu faço? Ele pode ir uma vez por ano, que daí quando eu tiro, a gengiva ali está limpinha, não tem muito alimento, vai ter um pouquinho de resíduo aqui assim em volta, pouca coisa. Exato. É uma manutenção, uma limpeza rápida, fácil, prática. Tanto para o profissional que vai fazer a manutenção, quanto para o paciente para manter. Então, você me pergunta, então é só escovar com o dente normal? Sim, é só escovar com o dente normal. Daí o que acontece? Existem alguns acessórios, que a gente chama, né? Para fazer para a pessoa que, mas mesmo essa encostada eu limpando, sempre dá a impressão que, parece que tem alguma coisa. Então, existe um aparelho chamado Water Pick. Isso mesmo. Que é uma garrafinha que você coloca água. Pode pôr algum produto de higiene bucal, algo enxaguatório, e você aperta nele, ele sai um jato de água, como se fosse
uma VAP. O Exato. ouvinte entender bem fácil, é uma VAP. Eu digo que é uma VAP odontológica, bucal. Então ele afasta e com aquela jato de água que ele colocou naquele reservatório, recipiente, ele vai espirrar por dentro e por fora. Ótimo. Na cabeça dele, bom, agora tá limpo. E realmente, ele limpa mais, mas não que seja necessário. Então, vamos ver, existem alguns casos que você pode, vamos dizer, indicar pro teu paciente. Né? Além também maus hábitos, né? Além de fumar, é lógico que tem o de ranger os dentes também, né? Isso também prejudica muito o protocolo, né? Existe eu não digo que é uma regra que cada um faz, eu digo que a gente tem que estar em constante estudo, né? Exatamente. Buscando artigos científicos, e não só artigos, mas casos científicos, né? Você tocou num assunto agora bem interessante também. Aumentou, depois da pandemia, a colocação de implante, a cirurgia de implante, no meu consultório aumentou, tipo assim, 90% o fluxo de pessoas que atrás de implante. E a busca por plaquinhas de bruxismo aumentou, eu digo, 300%. Eu acredito. Porque o que aconteceu? O que é o bruxismo? Isso eu gosto de explicar muito para o meu paciente. Eu digo que o bruxismo, mesmo para quem tem implante, cura o bruxismo com implante? Não. O bruxismo, ele tem isso aí, é uma coisa dele, é uma parte de musculatura, então já é uma parte além do que você consegue sim, amenizar. Psicológica isso, também, né? No encaixe da mordida, você consegue minimizar bastante esse fato. Só que eu digo duas coisas. Para quem colocou protocolo superior e inferior, isso é regra. Tem que fazer uma plaquinha de bruxismo. Para quem colocou só protocolo superior, mas tem a incisais dos dentes embaixo desgastados, tem que fazer plaquinha de bruxismo para proteger e prevenir tanto os implantes, quanto a prótese, quanto os elementos dentários. Então, isso eu digo que, no meu consultório mesmo, eu digo que é como uma regra. Uhum. Doutor, em casos mais complexos, né? Fala para mim sobre os enxertos ósseos. Também tem bom resultado? Tem sucesso no tratamento de colocação dos implantes? Excelente, excelente. Só que daí o que acontece? Aí já a gente tem que ter uma série de exames um pouquinho mais aprofundados, detalhados do que uma pessoa que simplesmente é perfurar e colocar um implante. Então, o que acontece? Antigamente existia um banco de ossos lá em Bauru, em São Paulo, que era osso de humano. Só que o que acontecia? Começou muito a haver tráfico disso, pessoas arrumando cemitério para cortar osso para sair vendendo no mercado negro, no câmbio ilegal. Então, eles, para solucionar isso, o que eles fizeram? Eles criaram ossos liofilizados, ossos de boi e ossos sintéticos que são feitos em laboratórios. O osso de boi é queimado a uma temperatura, exorbitante para queimar toda e qualquer bactéria, daí é feito um preparo nele, então funciona bem. Aí tem os ossos, então, que são os sintéticos, e tinha também que eles faziam cirurgias em hospitais, que quando a gente chamava de cirurgia de bloco, eu cheguei até na época a fazer algumas dessas. Você extrai do ilíaco, do osso da bacia, então você tem um cirurgião ortopédico junto com você. Lembra que eu falei da associação de profissionais? Então veja que bacana. Isso vem corroborar com o que eu falei. Tem que ter essa parceria com outros especialistas de outras áreas para ver o sucesso do teu tratamento ser 100%. Então o que acontecia? Você dizia mais ou menos as dimensões que você queria do bloco ósseo, ele fazia a cirurgia no ilíaco do osso da bacia, retirava um bloco, a gente preparava, existia um moedor ósseo que podia ou moer para fazer ele moído, ou às vezes até inteiro mesmo, parafusado, com placas e parafusos, então, mas era uma cirurgia bem traumática, assim, para o paciente, mas funcionava muito bem. Então, hoje o que acontece? Com essa parte de osso sintético, você consegue fazer uma reabertura e você prepara ele, pode preparar com soro, com anestésico, você deixar como se fosse um leitinho que você tem que misturar água para ele ficar, sabe aquela pasta? E você coloca, vamos dizer, onde está a falha, o déficit de osso, você coloca lá, coloca uma membrana em cima para esse enxerto não expelir enquanto não cicatriza bem. Então você fecha, sutura e espera. Dê também, mais ou menos que nem o implante, de 3 a 6 meses para ele, vamos dizer, fechar e preencher aquele espaço. Para o ouvinte entender o que é isso. Eu extraí um dente. Lá onde estava a raiz do dente, o que ficou? Literalmente um buraco. Ficou um buraco. E o que acontece? Esse buraco fecha, o próprio organismo, né, vai fazer. Só que o que acontece? O organismo, para fechar 3 raízes de um molar, ou de um primeiro molar, segundo molar, essa regeneração óssea demora. Vai demorar às vezes anos, depende de cada paciente. E às vezes o que acontece? Às vezes ele regenera, mas aí fica aquele degrau. Exato. Então, para a gente não ter isso, então o que eu falo pro meu paciente? Quando dá, a gente consegue extrair, colocar o implante em uma das raízes, se puder, ou se não, perfura um outro local. Ou se não, você coloca o implante e já coloca o enxerto em volta. Você pega uma parte que você consiga dar torque no implante, que ele fique firme, né? E em volta, para não ficar aquele déficit, você coloca osso liofilizado, aquele que você prepara, né? Em volta, uma membrana e fecha.
Dali 3 meses você vai olhar, você abre o implante e o osso tá tudo fechado em volta, nem lembra que tinha uma falha naquela região ali, né? Então e aí ainda tem outras técnicas também que a gente consegue hoje, até em consultório mesmo. A gente tira aqui do mento um pedaço de bloco, aqui atrás, sabe? Tem vários lugares da boca que a gente consegue tirar para fazer o próprio enxerto na pessoa, né? Para evitar, porque daí sim, aí tem alguns pacientes que podem fazer uma reação alérgica com alguns tipos de enxerto. E aí a gente costuma dizer que o enxerto não pegou. Mas, então, por isso que eu digo, a implantodontia, a odontologia é uma gama tão vasta de recursos que a gente tem, com medicamentos, com terapias, com laser, a doutora sabe, né? Se trata paciente oncológico com laser. O laser, assim, é um companheiro de quase que inseparável do implante, da cirurgia. Então, sabe, isso é muito legal. A cicatrização ocorre com mais facilidade, diminui o processo doloroso pós-cirúrgico do paciente. Sim, muito bacana, né? muito legal. Então, isso está vindo muito para ajudar. O laser aí é ferramenta de bancada da gente e não dá para largar a mão dele, né? Deu para ficar respondido, né? Ficou claro, com tá certeza, bem tranquilo, né? com certeza. Vamos lá. E sobre a alimentação, influencia após a cirurgia? Nos 3 primeiros dias, o que eu falo pro meu paciente? Não comer granola, arroz, farofa, chia. Sabe o que eu quis dizer com isso? Grãos, partículas. Por quê? Existem casos que a gente tira um molar desse tamanho e coloca um implante desse tamanho. O que acontece? Eu não consigo puxar. Eu digo que a gengiva é o tapete do assoalho do chão, que é o osso. Então, o que acontece? Onde tem osso, eu cubro com tapete. Né? Então, vai tentar, o paciente o ouvinte tentar entender como é que é essa cirurgia. Sim. Então, o que acontece? Eu fiz a extração, eu fiquei com 2 buracos, né? Vamos usar o buraco, daí o ouvinte consegue visualizar na cabeça dele bem certinho o que é. 2 buracos ou 3, conforme 2 ou 3 raízes. Então, o que acontece? Se eu colocar o implante ali, aqueles buracos vão ficar abertos. Eu não consigo pegar a gengiva, que a gengiva estava cicatrizada onde? Em volta do meu elemento dentário. Eu não consigo pegar ela aqui que nem uma cortina e puxar aqui por cima e essa aqui por cima e ficar tudo fechado. Não fica fechado. Então, o que acontece? A gente protege com uma membrana e aí a gente tenta fechar o máximo que eu conseguir, deixar próximo. Então, vai ter uma cicatrização por segunda intenção. O que é a segunda intenção? Quando eu não consigo encostar ela 100%. É o efeito ímã. Então, uma beirada vai fazer um ímã com a outra. O que vai acontecer? Vai tentar puxar, aproximar uma para outra para ela fazer a fibrose para ela fechar. Então, o que acontece? Quando o paciente sai do consultório, ele sai literalmente com um pouquinho aberto. Exatamente. Vai ter a membrana, vai ter enxerto, mas vai estar aquela membrana. Então, o que é o perigo que a gente fala para o nosso paciente? Primeira coisa, primeiras 72 horas, gelo. Isso o pessoal da fisioterapia aí sabe melhor que eu. Pancada, trauma, o que você faz? Gelo. 48 a 72 horas. Então, o que você vai falar para o teu paciente? A gente já tem umas espuminhas lá de gelo, que a gente já saiu do consultório, já sai fazendo gelo já extra-oral. Isso mesmo. E aí, o que a gente fala? Pega um copo com água, 5 pedrinhas de gelo, deixa a água bem gelada, coloca e deixa. Por que é? O gelo, eu sempre falo pro meu paciente, se a gente não tivesse o problema de contaminação na cirurgia e tudo, eu prescreveria como medicamento gelo. Gelo, 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 gelo. Ele é vasoconstritor, ele é analgésico, ele é cicatrizante, sabe? Eu digo, é um remédio, então esse remédio associado com o protocolo que a gente dá para o nosso paciente, que é antibiótico, anti-inflamatório, né? O laser. Então, se pudesse, usaria só o gelo. Então, mas o que acontece? O que eu digo ao paciente? Então, o que é a recomendação? Comer comidas de morno para frio e nada de grãos. Pelo menos dentro das 72 horas eu sempre digo, ou 72 horas, ou quando retirar os pontos. Porque quando é que a gente faz uma remoção de ponto? Quando já cicatrizou. Então, quando está quase fechado, que leva aí de 10 a 15 dias. 10 a 15 dias. Então, eu digo, essa alimentação teria balanceada, teria que ter cuidado somente nesse período. Sim. Depois disso aí, obviamente, aí tem outro agravante. Eu não posso sempre lembrar para o meu paciente que ele não pode morder naquela região. Exatamente. Porque o que acontece? Se ele morder alguma coisa, então vai morder uma carne, ou vamos dizer, alguma coisa que tem um caroço meio grande, ele vai morder, aquele caroço escorrega naquela parte ali, ele morde em cima. Essa região já está sensibilizada, Já está sensibilizada, né? E outra, o problema não é só sensibilidade, o problema é que o implante não começou a cicatrização. Integração se ele morder ainda em cima do implante, ele fez essa movimentação, você matou a cicatrização, pode remover, dali uma semana o implante cai. Então, exceto o que eles falam de carga imediata, então tem todo um protocolo, até 72 horas você consegue colocar o dente em cima da prótese, conforme. Mas daí o que acontece? Depende de cada organismo. Então, lembra que eu falei no começo do programa? E de anatomia também Exatamente, do paciente, né? Quando eu dependo do meu paciente colaborar para ter o sucesso da minha cirurgia, eu prefiro deixar a responsabilidade só comigo, só com a gente, né? Porque daí a gente consegue controlar. É verdade. Então, o que é? Para resumir a resposta: dieta pastosa, de morna para frio, sem grãos e muito gelado. Aquilo que eu digo, gosta de sorvete?
enche o porta-malas de sorvete, gosta de gelatina, faça a gelatina, você vai comer, de uma semana a 10 dias você vai comer gelatina, sorvete e comida pastosa. Mas aí o que acontece? É aquele período que eu digo, eu sempre brinco, é o preço da beleza. Mas também você consegue, eu sempre digo, eu dou algumas dicas culinárias, né? Porque eu digo, lembra, nosso paciente, a gente tem que ser Masterchef, a gente tem que ser psicólogo, você tem que ser de tudo, você tem que ser ou parente, ou... Então, o que eu digo? Uma coisa muito boa, porque se o paciente ficar comendo só sorvete, gelatina, a diabetes dele vai lá pra cima. Tipo, aí o que acontece? Eu já tô jogando contra o tratamento. Então, o que a gente faz? Batata, você faz como se fosse um purê, cozinha o feijão, frita um bacon, põe tudo no liquidificador, coa, você toma esse caldo, fica fantástico, é como se estivesse comendo, e daí não tem perigo nenhum de... Então eu digo, sabe, é só, você vai ter uma experiência, uma viagem, por isso que eu falei no começo do programa, vamos viajar no universo do implante. O que é essa viagem? Cara, é uma viagem gastronômica, é uma viagem, sabe, de tudo, que nem tem umas pessoas que falam, nossa, eu já sou quase só dentista, porque eu já fiz implante, fiz faceta, de tanto ir lá escutar ele falar, eu já sei, ó, isso aqui usa isso, então, é bacana você conversar com o paciente, eu já sou quase dentista. É verdade. Então acho que ficou bem respondido. Então uma dieta pastosa, de morna pra frio, cuidou, tirou os pontos, removeu, só cuidar para não morder em cima, simples assim. E a estética? Alguns ouvintes aqui estão me perguntando sobre a estética. Os implantes ficam naturais? Os elementos dentários no protocolo ficam de forma naturais? Quando você olha para o paciente, nossa, mas aquilo lá não, né? Eu digo que o maior crítico de quando você coloca o implante, eu falo para o paciente conversando com você, sabe qual que é o maior crítico dos teus dentes? Daí ele me olha assim, não, você mesmo. É verdade. Porque o que acontece? Quem nunca te viu, vai olhar para você com um protocolo, ele não vai dizer, ele vai jurar que é dente natural. Por quê? Aí, lógico, aí entra a habilidade e, vamos dizer, o profissionalismo dos laboratórios de prótese dentária. Exato. Que eu digo que eles são quase tão dentistas quanto a gente. Eles só não agem na área cirúrgica, mas na parte estética, na parte funcional, eles dão aula para dentista. Exatamente. Eu não tenho vergonha de dizer isso. É verdade. Eu, por ser protético, e muitos dentistas têm um certo... Ai, não, ele é um protético, ele é um técnico. Ele é um técnico, não. Mas é uma cereja do bolo do nosso procedimento. Exatamente, e aquilo que eu digo, você tem que valorizar muito o protético, porque não porque eu sou... Como eu não atuo na área, no laboratório, mas eu exerço a profissão na boca do meu paciente, né? Sim. Mas eu sei o quanto é importante, eu digo básico, necessário e imprescindível é você ter um laboratório, um técnico em prótese dentária parceiro com você para ele te dar muitas dicas da parte de, principalmente estética. Então vamos lá. Protocolo. O que eu tenho de estética para oferecer para o meu paciente? Protocolo em acrílico, que o que é? Ele é em acrílico, só que, ó, isso aqui é um protocolo acrílico, é que não dá pra, talvez, a qualidade da imagem dê pra ver. Mas se você olhar isso aqui assim, ó, você vai dizer que isso aqui é um dente natural. Exatamente. Não vai dizer que é uma prótese. Exatamente. E ele vai ficar encostado à gengiva. Essa cor de gengiva, a gente faz, os laboratórios fazem uma caracterização, eles colocam algumas veinhas pra dar como se fosse uma veia, isso fica encostado da gengiva. Da mesma cor. Você olha, você pode mandar o paciente fazer assim, ó, levantar o lábio, que ele vai olhar de perto, dificilmente ele vai conseguir identificar que não é dente natural. Só que o que acontece em acrílico? A cada 3, 4 anos ele tem um desgaste, você tem que trocar, tem que refazer. Aí o que tem então a segunda opção? Em porcelana. Acrílico é um protocolo em porcelana. Aí eu já posso dizer que aí talvez não seja para qualquer um, porque é um custo elevado. Porque daí, vamos dizer, o período para você habilitar um paciente com protocolo cerâmico é quase o dobro do que um de acrílico. A manutenção de um de porcelana também é bem mais complicado. O que acontece? Se aqui quebrou um dente desse aqui de acrílico, eu mando pro laboratório, ele coloca outro lugar, você põe na boca, acabou. Se um protocolo cerâmico quebrou um dente, você tem que refazer ele inteiro. Não tem como você... Porque a resina, às vezes, não adere ao tipo de porcelana, ao tipo de cerâmica. Então, sabe, é bem mais complicado. Por isso, também, ele tem um custo bem mais elevado. Mas, em questão de estética, vamos dizer, respondendo a pergunta, o que você pode oferecer em questão de estética por implante? Então, é isso aqui. Se isso para todos os dentes, tá? Agora, um dente só. Então, eu tenho 2 tipos de prótese. Eu tenho a prótese cimentada e a parafusada. A cimentada, o que é? Eu faço uma estrutura metálica, faço um coping, um dente, que vai colar em cima dessa estrutura metálica. Às vezes o que acontece, existe uma retração gengival, começa a aparecer aquela lista mais escura. Vocês já devem ter visto em alguém que usa implante, aquela mancha mais escura. O que é? Ele está tendo aquela retração gengival, às vezes de escovar muito forte. Depois no final ainda nós vamos dar alguma dica de como escovar. Então, mas eu digo, escovar muito forte, a gengiva vai retraindo e aí começa a aparecer aquela cinta metálica. Ou tem então a parafusada, que é direto na cabeça do implante, que ela vem lá de dentro da gengiva. Então daí esconde completamente. Só que o que acontece, quando você for olhar no espelho, o paciente que tem essa prótese, ele vai chegar no espelho, o olho dele vai aonde? Direto naquele que está a prótese. Ele vai dizer, não, mas isso aqui parece que está diferente.
Daí ele tira uma foto assim, daí ele tira uma foto assim, não, dele abre, ele sorri, ele vê, não, alguma coisa era, mas é porque ele é o maior crítico da prótese dele. Exatamente. As pessoas que não sabem vão olhar, nossa, que lindo o teu dente. Aí até teve uma paciente minha que colocamos o protocolo, né? Ela tinha dentes, uma prótese para complementar uma PPR, que quer dizer prótese parcial removível, né? Então ela põe e tira a hora que quer para completar a falta de elemento dentário. E aí fizemos a extração e tudo, e ela falou, tá, mas doutor, o que eu vou dizer agora? Não quero dizer que eu não tenho dente, que eu coloquei protocolo. Eu falei, diga que você fez facetas, pronto. E realmente ela falou, doutor, todo mundo que pergunta, eu digo que fiz facetas, dizendo, nossa, me dá o endereço que ficou muito bem feito. Então, que parece natural. Então, entendeu? Eu só conto isso por quê? Para o paciente ter, o ouvinte ter a noção que fica exatamente igual o dente natural. E eu digo só que com uma vantagem, não vai doer. Pra você ter uma cárie no dente, dói. Ou implante não vai doer. Vai Lembra a pergunta anterior? Vai incomodar? Desde que você mantenha, né, um protocolo aí de visitações, as higienização também, bem assídua, né? Então, tudo requer aí aí entra no mito, verdade, e eu ponho mais uma ainda, lenda. Não, coloquei o implante e não preciso mais escovar porque ele não sente dor, não tem nervo. Não, muito pelo contrário, você tem que cuidar mais. Exatamente. Então, eu digo, não é que você vai cuidar mais, vamos dizer, é um outro tipo de cuidado. Porém que esse, bem orientado pelo profissional que colocou o implante, fica mais fácil do que é. Simples como escovar os dentes. Exatamente. E uma dica para quem está pensando em colocar implante aí, o primeiro passo aí é procurar um profissional qualificado, tá? E fazer uma avaliação detalhada de imagens, exames, planejamento individualizado, né, doutor? Sim, perfeitamente. E me fala uma coisa aqui, que mensagem que você deixaria para nossos ouvintes hoje sobre a prevenção, né, da perda dentária? Eu costumo sempre dizer para os meus pacientes, quando chega na cadeira, o paciente, a primeira consulta, ele senta na cadeira e ele já está tremendo. Aí você pergunta, mas você está bem? Não, é que eu tenho trauma de dentista. 90% de trauma de dentista é criado quando e como. Exatamente. O paciente, o que acontece? Qual é o primeiro sintoma da cárie? Dor. Aí o que acontece? Hoje, infelizmente, a gente tem acesso muito fácil à farmácia. Aí você chega lá para o farmacêutico, não estou descriminalizando, tá? Nem recriminando. Eu digo que é uma profissão louvável, porque ele está ali atrás do balcão para tentar solucionar o teu problema. Então, sabe, fora disso. Só que o que acontece? Alguns cuidados, às vezes, isso aí mascara alguma coisa que fatalmente lá na frente, se tivesse cuidado no começo da maneira correta, ou às vezes nem da maneira correta, mas da maneira completa, teriam estado ok. Aí o que acontece com o paciente quanto tempo faz que você está assim? Faz uns 15 dias, mas por que não me procurou antes? Não, que eu fui na farmácia, comprei o Speedofen 600, que é o que todo mundo fala, isso 90% dos pacientes, eu tô com dor de dente, isso você perguntar pro teu vizinho. Faça um teste pro teu vizinho, vizinho, você tá com dor de dente, o que você costuma tomar? Ele vai dizer nada, Speedofen 600. E se você não sabe, chegou na farmácia, eu tô com dor de dente, o que eu posso tomar? Speedofen 600. Só que o que acontece? O Speedofen 600, ele dá uma amenizada na dor, só que ele não trata a causa da dor. Aí o que acontece? Depois chega uma hora que o organismo entende, peraí, isso aqui já não faz efeito mais. Exato. E aí o que acontece? Ele chega com secreção purulenta, ele está tá com infecção, está inflamado, está infeccionado. Aí o que acontece? A anestesia não pega. Dificilmente não pega, ela não tem a efetividade dela do ato de anestesiar. Exato. Aí o que acontece? Como é que você vai anestesiar uma coisa que está doendo? Aí, lógico, até eu teria trauma de dentista. Então, sabe? Então, o que eu digo para vocês, uma dica que vale ouro, e que quem diz que essa minha bisavó falou, que a minha bisavó usava a dentadura PT, próstata total, desde os 13 anos de idade. Então, uma cultura completamente diferente. E aí, antes dela falecer, quando eu conversava com ela, ela falava sempre assim, a melhor prevenção é a prevenção. O que é a prevenção? Infelizmente, o paciente hoje virou muito, acha que é o comércio. Não, ele quer que o doutor quer que eu vá lá uma vez a cada 6 meses, porque ele quer que eu cobre a consulta, e toda vez que eu vou lá, ele acha alguma coisa. Que bom, porque se você vai lá e ele achou alguma coisa, é alguma coisa que no futuro não vai te incomodar. E aí o que acontece? Facilita para os dois lados. Principalmente para o lado do profissional que vai efetuar o tratamento. Por quê? Porque o anestésico vai ter a efetividade 100% que você precisa. O antibiótico anti-inflamatório, depois que você fizer o procedimento, ele vai responder nas 48 horas, que é o que a gente precisa. Exatamente. Então, sabe, tudo flui. Tudo, eu digo que flui automaticamente. Exato. Só que o que acontece, lembra que eu falo? Eu preciso da colaboração do meu paciente. Então, uma dica que eu diria valiosa hoje. Não quer vir no nosso consultório? Pode ir no consultório do seu dentista, de qualquer clínica que você está acostumado, mas uma vez por ano, faça uma
prevenção. Eu digo que é um check-up. check-up. As pessoas de uma certa idade, eles não batem tanto propaganda na televisão e rádio. Você tem que fazer a prevenção, faça teste cardiológico, faça, né, tudo que você tem que fazer. Eu digo que os dentes são a mesma coisa, só que o dente tem uma diferença. Não depende da idade. O dente você tem que começar a cuidar desde criança, desde que você nasceu. A hora que começar a erupcionar os seus dentes, ali já começa essa tarefa tua de começar a cuidar deles. Para quê? Eu digo, você tem que nascer e morrer com os seus dentes. Então, como que isso pode acontecer? Você tendo essa prevenção, você fazendo essa manutenção a cada, eu digo que de 6 meses a 1 ano, que aí entra o mesmo caso, lembra do protocolo? Tá, se você, eu trabalho fora, eu saio de manhã e chego à noite, eu consigo escovar os dentes só de manhã e de noite. Opa! Então, já na hora do almoço, já não está conseguindo. O que você está comendo? O que você está tomando? Durante o dia, aquilo vai formando, a gente chama de biofilme. Vamos dizer, o pH da tua saliva reage com aquilo, cria bactéria. A nossa boca é um caminhão de bactérias. É o segundo lugar mais sujo do corpo humano. Exatamente. Né? Então, a gente fala, poxa vida, eu tenho que cuidar disso. Sim, tem que cuidar muito bem. Para o quê? Para tentar ser, eu sempre digo, para estar um limpinho no meio do sujinho. Sabe? Põe no diminutivo para não ficar, nossa, me chamando de porco. Não. Mas é para você entender que são, vamos dizer, tarefas diárias fáceis no dia a dia, que não vai comprometer a tua dentição. Exatamente. Lembrando que, às vezes, mas eu não consegui, infelizmente, eu fui orientado muito tarde. Venha ao nosso consultório. A gente tem toda e qualquer solução. Se você tem dente, se você não tem dente, se você tem dentadura, se você não tem, a gente tem solução para tudo. A boa, eu digo que hoje, se fosse dizer, a boa do dia é o seguinte, venha até nós, que nós temos toda e qualquer capacidade para solucionar seus problemas, sem pestanejar. É isso aí. E que mensagem você deixaria para quem tem medo de colocar implantes, doutor Ronaldo? Aí é tão difícil, né? Ele vai dizer, mas ele fala isso porque ele quer colocar, ele quer me convencer. Aí eu falo, converse com uma pessoa que colocou implante. Exato. É a maneira mais fácil e rápida de você tirar a sua dúvida. Aí, como a gente explicou, para perfurar o osso, você não sente absolutamente nada. Você vai sentir como se fosse uma afta, porque foi feita uma incisão na tua gengiva, foi feito um descolamento e depois foi suturado. Então, essa recuperação até cicatrizar é incômodo. Eu digo que não é insuportável, é incômodo. Então, mas o que acontece? Pelo menos nós, né, optamos por um protocolo de atendimento que, no que finalizou a cirurgia, a gente já coloca o medicamento no paciente, já para ele tomar via oral, ou às vezes até intravenoso, se precisar. Ele já sai do consultório medicado, tanto com os medicamentos anti-inflamatório, antibiótico e analgésico. Então, ele já sai pronto, ele pode, porque normalmente que ele fala, no meio do caminho, agora que passar essa anestesia, eu estou perdido. Não, a hora que passar a anestesia, o medicamento que a gente colocou já vai estar fazendo efeito. Então, por isso que eu digo, eu não vou dizer que é indolor, porque tem dor, não dá para mentir, não dá para, vamos dizer, iludir o paciente. Mas aquela dor, você suportaria tratar uma afta? Então, você suportaria tranquilamente fazer uma extração, fazer um enxerto ou fazer um implante. E existem técnicas menos invasivas hoje? Sim, é uma técnica que a gente usa muito no consultório, que chama-se inflaps. O que é inflaps? É você não corta a gengiva. Isso. É sem corte. Então, o que você faz? Você faz uma anestesia local na gengiva. Isso mesmo. Você não faz... Lembra que a gente fazia incisão e descolava? Aqui, então, a gente faz ou uma tomografia, a panorâmica apoiada uma tomografia, que você sabe que tem osso, onde você vai poder colocar. Então, você só anestesia a gengiva, perfura com uma broca, perfura com uma segunda broca, coloca o implante no lugar, com uma tampinha para não entrar alimentos nem nada, porque o implante tem um encaixe depois, futuramente, para colocar a prótese. A gengiva cobriu ali, você não sangra, não precisa dar ponto. No dia seguinte, você está apto para ir trabalhar, não incha, é super tranquilo. Que maravilha, que maravilha. Olha aí, ó. E vamos lá, se tem mais alguma pergunta. A manutenção ao longo dos anos tem que, como você mesmo citou, né, tem que ocorrer as revisões semestrais aí, né, para ver se está tudo certo com as solicitações de panorâmicas também. Sim. A cada manutenção nós solicitamos panorâmicas para avaliar como que está essa integração desse implante no osso. Exato. Né, a poder saúde mexer. dele, como é que está? Eu digo a saúde, a gente chama, quando é o dente, é a saúde periodontal. Eu digo que quando é implante, é a saúde do implante, como é que está. Porque existe um fenômeno chamado salserização dos implantes. O que é? É uma perda de osso, de osso em volta da região dele. Então, o que acontece? Se não for controlado, ou se não descobrir qual é o diagnóstico, o porquê está acontecendo isso, no passar dos anos, já aconteceu de paciente chegar de outros profissionais, chegar, eu senti que minha prótese está mole. E você pega a prótese e puxa, sai isso aqui com todos os implantes nela. Ele puxou o céu inteiro. Então, por quê? Porque não foi feita essa manutenção preventiva. Se tivesse no primeiro começo de salserização, você tratar, você consegue 100% do caso, você manter os implantes em boca e a prótese. Muito
Muito bem. E os materiais muito modernos hoje para implantes, doutor Ronaldo? Existe uma gama enorme. Lembra que eu falei na época que era do martelo, né? Sim, Eu sim. falei, hoje em dia existe cirurgia digital. O que é cirurgia digital? Cirurgia guiada. Você faz uma tomografia, existe um programa que você transforma essa tomografia num programa, e esse programa imprime como se fosse uma dentadura, Sim. já posicionado uma guia aonde você tem que perfurar. Então você faz abertura, às vezes mesmo pode fazer essa técnica em flaps também, você encaixa na boca do paciente e coloca a broca até a marcação que está, tira, coloca o implante, nossa, chama-se cirurgia guiada, que é quase que totalmente digital. É fantástico. Só que eu ainda sempre bato na mesma tecla. Não é definitiva. Eu já fiz cirurgia guiada, já vi muitos profissionais fazerem a cirurgia guiada e chega na hora, não ficou legal, ele tira a guia e faz no olho mesmo, ele olha, eu vou colocar numa outra posição, então sabe? Isso é o que eu quero dizer com isso. Não recriminando nem nada, mas só dizendo que eu sempre tenho que ter várias opções. Quando eu chego para operar o meu paciente, eu vou fazer a cirurgia guiada. Não, se deu errado a guiada, agora lascou, vou ter que mandar o paciente embora, vou ter que planejar. Não. Então você já planeja, sabe? Várias, vamos dizer, protocolos de atendimento cirúrgico que na hora, esse aqui não deu como eu queria, 100%, opa, eu posso recorrer a outra, sabe? Então o que eu digo isso, o paciente tem sempre aquela segurança, que se você vender o tratamento dele, que você vai colocar um protocolo com 4 ou 5 implantes, você vai entregar para ele o que você prometeu. Então isso fica bem legal, essa parceria entre profissional e paciente, né? E um caso, assim, complexo que você passou no teu consultório, você teria como contar essa história pra gente? Vou contar bem brevemente, porque é uma história uma história de vida, né? Era de uma paciente. O que aconteceu? Quando ela chegou no consultório, ela chegou com uma baixa estima, a bolsa dela cheia de antidepressivo, cheia de analgésico e 3 tubos de Superbond. Aí eu olhei assim e falei, nossa, em tantos anos de profissão, eu me perguntei, mas por quê? Ela, ai, doutor, eu tenho até vergonha. Para vocês ver a que ponto chegou. Em cima ela tinha só 4 dentes e aparelho. Só que esse aparelho ela só não tirou porque ela disse que ela queria chamar a atenção da parte de cima para esconder a parte de baixo. A parte de baixo, os dentes todos cariados. E ela era modelo fotográfico de propaganda de rímel, de sobrancelha, essas coisas. Só que todas as fotos dela eram sem sorriso, era com a boca fechada. Então, só algumas expressões faciais, porque ela não podia, porque os dentes estavam horríveis, né? E aí, eu lembro que quando eu fui operar ela, então também tinha aquele trauma de dentista, né? Porque daí tentaram mexer e só estragou tudo. Eu falei, tá, e outra, déficit de limpeza. Você não consegue higienizar tão bem quando tem aparelho, tem bracket, tem aquele arco, mas ela preferia manter, vamos dizer, a limpeza, a profilaxia deficiente, mas deixar aquele aparelho em cima, que daí as pessoas, vamos dizer, na cabeça dela, as pessoas iam olhar para ela quando ela falava, só no dente de cima, olhar aquele aparelho que tava, a borrachinha colorida e tal, para tirar a atenção dos dentes de baixo. E aí eu lembro que por isso que eu digo que a gente tem que ser psicólogo, tem que ser amigo, em primeiro lugar, acho que é amigo do teu paciente. Eu sempre falo, olha, eu vou te dar agora uma sugestão, não como o Dr. Ronaldo, mas como o Ronaldo, teu amigo. Então, aí a gente explica, né, para poder dar alguma opção. E eu lembro que quando eu comecei a operar e fazer as extrações dela, eu tive que parar no meio da cirurgia porque ela chorava de soluçar. De desespero, que até chegava a faltar ar, de tanto que ela chorava e faltava ar. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou, não, é que eu lembro da minha bisavó, que ela vinha quando a gente era criança, e ela falava assim, tirava e falava, vocês não escovaram os dentes, vão ficar igual a avó. E ela disse, agora tá me vindo a memória da minha avó e eu vou ficar igual a ela, vou ter que usar uma dentadura. Eu falei, não. Aí a gente conversou com ela, então, sabe, não, é assim que funciona, você vai ficar um tempo só com isso aqui, então não vamos nem fazer o provisório com uma dentadura, vamos deixar assim, daqui 2 meses a gente faz, então, direto já a carga em cima dos implantes, uma técnica cirúrgica um pouco diferente, sabe, isso me marcou muito, porque, vamos dizer, eu estava extraindo aqueles dentes que estavam literalmente, desculpa, perdão da palavra, podres, para colocar, tanto que eu tinha que fazer uma raspagem antes, uma curetagem, para depois poder fazer os implantes, então, sabe, foi uma cirurgia bem complexa e complicada, mas porém depois, então o que aconteceu? Hoje, ela tinha pedido, na verdade pediu a conta do emprego dela, hoje ela voltou a ser uma modelo fotográfica. Eu digo que um patamar bem acima do dela, porque agora ela podia fazer os comerciais sorrindo. Então, sabe, isso me marcou muito. Falei, poxa vida, a gente devolveu a autoestima, o emprego que ela perdeu e agora ela tinha novamente. Então, por isso que eu digo, não é simplesmente cuidar do sorriso do meu paciente, não é cuidar da boca dele, não. É cuidar do corpo inteiro. Vamos dizer, esse é o nosso jeito de tratar o nosso paciente. E eu sempre digo, mais que um paciente, um amigo. Que maravilha, excelente. O sorriso saudável começa realmente com informação e prevenção, né?
E você, ouvinte, procure sempre um profissional e não adie o cuidado com a sua saúde bucal. Informação é saúde. Saúde bucal é saúde do corpo inteiro, né, doutor Ronaldo? Então, com certeza. Doutor Ronaldo, agradeço a sua presença e todo o conhecimento compartilhado aqui conosco, viu? Você é eu excepcional. que agradeço, eu falei, a gente estava preocupado que 2 horas ia ser muito, no fim acabou quase que sendo pouco para tanta coisa que teria. Mas, de repente, se o ouvinte começar a querer, né? Pode acessar a rádio e dizer, eu queria um segundo módulo. E a gente volta aqui novamente com o maior prazer. Que a ideia, o que é? Eu sempre digo, informação nunca é demais. A gente Desde que seja a informação correta de uma fonte que você saiba de onde que vem, né? Não é uma coisa que você pesquisou na internet, Exato. não. Tudo isso que eu falei, tudo isso é a minha e a vivência clínica da doutora. A gente opera junto, a gente faz casos junto. Então, tipo, a gente tá acostumado com isso aí, esse é o nosso dia a dia, né? Exatamente. Às vezes, para alguém que não conhece essa parte de implante, mesmo de cirurgias, para nós é coisa a gente faz todo dia, né? Exato. Então, a gente tenta simplificar para que fique claro na cabeça Nossos do paciente ouvintes. para o que vai acontecer. Ele saber a quem ele deve procurar para solucionar o problema. Se é uma dica que eu gostaria de deixar, não deixe doer o teu dente para você procurar um especialista. Exato. Faça a manutenção preventiva que você nunca vai ter dor de dente. Exatamente. Foi um programa bastante educativo e esclarecedor, né? E para nossos ouvintes, lembre-se, cuide do seu sorriso, procure sempre profissionais de confiança e mantenha hábitos saudáveis. Sorriso e saúde de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser, porque cuidar do seu sorriso é cuidar de você.